Bem-vindos ao Dev to Dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como BO, e falo diretamente de Montreal, Canadá. Eu sou Jefferson Severo, mais conhecido como Jefinho, e falo de Quixeramobim, no Ceará. E eu sou o Tom, eu falo de Cáceres, no Mato Grosso. No episódio de hoje nós vamos falar sobre resolução de conflitos dentro e fora do código. Qual a melhor forma e momento para criticar um colega? Será que você está criticando porque está errado ou porque você faria diferente? Se você já é desenvolvedor ou apenas tem curiosidade de entender como tudo isso funciona, essa conversa é para você. Hoje nós temos o convidado Tom Benevides. Cara, de onde você é no Brasil e com que você trabalha atualmente? Então, e aí, galera? eu sou do Mato Grosso, na verdade. Interior do Mato Grosso. Então, algumas centenas de quilômetros depois da capital. E hoje eu trabalho como software engineer numa startup de Berlim. Muito mais. Pra quem não sabe, o Tom tá indo morar na Alemanha, né, Tom? Já tem uma previsão assim de quando você vai? Cara, no início do próximo semestre, vou estar pisando na terra da cerveja e da salsicha. Como vai ganhar euro lá, ganhar muitos euros. E sem comer salsicha e sem tomar cerveja, olha só aqui. Cara, parece piada, mas quando eu fui lá, tudo bem que eu fui enquanto turista, né? Mas eu fui num restaurante lá, meu amigo, que o prato 1 era salsicha, o 2 era salsicha apimentado, o 3 era salsicha... Tinha um lá que era uma amostra de vários tipos de salsicha diferentes. Os caras comem carne, meu irmão. Carne embutida aqui não é brincadeira. Mas então vamos lá. O nosso tema de hoje é resolução de conflitos, tanto dentro quanto fora do código. Então só para dar um pouco mais de contexto, aconteceu recentemente comigo e com um amigo, de a gente receber uma request, uma change request. Quando você faz ali o seu PR, e aí um cara pede para que você modifique uma coisa, porque ele achou que estava errado ou porque ele achou que poderia melhorar. Porque imagina o seguinte, você vai retornar um boolean, certo? Só que o que você vai retornar é o tamanho de um array, por exemplo. E aí você precisa retornar um boolean para ver se o array tá sem nada ou se ele tem alguma coisa. Como é que você faria, Jefinho? Basicamente eu daria um return do tamanho, e eu fazia uma expressãozinha se o tamanho do array fosse maior do que 0, né? Coisa mais legível do mundo, certo? Certo. Agora imagina que você precisa retornar se um objeto é nulo ou não. Você pode colocar ele dentro do construtor da classe boolean. Isso eu tô falando de JavaScript, tá? Você pode colocar dentro do construtor da classe boolean. É super direto. Ou você pode colocar 2 exclamações antes, certo? Então são várias formas de fazer. Aí eu te pergunto, faz sentido você colocar uma change request só porque o cara colocou de um jeito ou de outro? Será que isso não é baseado mais em opinião do que em algo que realmente está errado ou não? Então aí vem a primeira pergunta. Quando você volta um pull request e pede uma mudança, isso tem que ser baseado em fatos ou em opiniões? E como é que você sabe que você está usando sua opinião e não você está realmente enxergando algo que mereça o pull request voltar? Eu acho que existe os dois cenários, né? Eu acho que tem aquele cara que realmente ele tem um ego um pouco mais inflado e talvez ele queira que as coisas sejam exatamente como ele aprendeu que é correto. E aí, se ele tiver num cargo de mais liderança, eu acho que ele vai puxar pela sardinha dele, né? Mas eu acredito também que tem uns times onde a galera segue algum tipo de recomendação de código mesmo, né? Por exemplo, no nosso contexto, meu contexto e o do Tom, eu falo da gente porque tanto eu como o Tom, a gente trabalha assim com a mesma tecnologia, que é o PHP e o Laravel. E dentro do universo PHP a gente tem algumas recomendações, né? Que eles chamam de PSR, né? Que é a PHP Standard Recommendation. E não é nenhuma regra, mas são recomendações. Então é interessante que você as use e você programe como elas ditam, porque muitos dos frameworks de mercado eles se baseiam nessas recomendações. Então, quanto mais você seguir essas recomendações, mais dentro, entre aspas, das boas práticas do PHP você tá. E falando assim por mim, nas experiências de trabalho que eu tive, na mais recente, especificadamente,
eu percebia que era muito no sentido de você seguir essas boas práticas e não algo pessoal, entendeu? Então eu acho que eu acho que existe os dois casos, entendeu? Eu acho que... bom, a gente tá falando aqui do que acontece ou do que seria o ideal? Porque tem uma diferença bem grande aí, né? Fala os dois aí, pô. Eu acho que, na real, acontece muito de ser... de quem tá fazendo code review apontar coisas que ele faria diferente, não que estão erradas em questão de implementação. Isso é muito comum. Principalmente quando você não tá acostumado a dar feedback e tudo mais, eu acho que você tende a... e você tá nessa posição, né, de revisar o código de outro dev. Eu acho que essa relação fica maior quando o dev é mais inexperiente que você. Eu vejo uma tendência muito grande do cara que tá revisando, ele fazer esses julgamentos entendendo que a forma como ele faz é mais correta do que a do dev menos experiente. E aí eu acho que isso muda um pouco quando o review é de um colega que tá, tipo, no mesmo nível técnico, sabe? Aí eu acho que essa tendência é menor. Mas assim, pensando no ideal, pelo menos na nossa stack, como o Jeff comentou, né? A gente tem questão de boas práticas. Se não me engano, outras linguagens também tem. Tipo Python, se eu não me engano, Python também tem uma lista de boas práticas e tal. Eu acho que isso é muito resolvível, na real. Isso não deveria ser um problema de code review. Por exemplo, porque boa parte dessas coisas, como é estilo de código, o linter resolve isso. Então, cara, configura um linter no projeto e nunca mais vai ter que fazer PR. Porque o if não tá escrito do formato correto. Cara, roda o linter lá, o linter rodou, já formatou do jeito que é pra fazer. Configura do jeito que vocês chegam a um acordo, né? Do jeito que o projeto acha que... do jeito que vocês acham que o projeto tem que ser escrito e pronto. Não precisa perder tempo com isso. Mas outras coisas... acaba que são meio complicadas, assim, né? Eu pelo menos acho que algumas apresentações, assim, de código, assim, de estilo, às vezes entra em conflito mesmo com gosto pessoal do cara. É tipo, por exemplo, eu não gosto de fazer else. E aí, eu não ligo de fazer else, eu faço. E aí volta o código porque não tá fazendo um early return, por exemplo. Aí isso realmente pode dar até briga, né, dentro do setor. E eu acho que é falta de comunicação, né, entre o time, né? Entre o time discutir o que é o padrão de código. Porque às vezes a gente discute muito, assim, arquitetura, né? Que arquitetura que a gente vai usar, boas práticas no sentido de solid, né, pra legibilidade de código, uma coisa assim. Mas eu vejo que pouca gente discute um pouco, assim, determina um padrão do time com relação ao estilo do código. E aí o que acontece? Muita gente fala assim, não tem problema, cada um tem um jeito de escrever. Só que aí no code review o cara fala que não tem problema, aí no code review ele vai lá e bloqueia porque não tá no estilo que ele costuma escrever, sabe? Aí fala, pô, velho... E é muito chato, cara, e é muito chato, porque às vezes acontece de você receber um change request e você nem entende, né? Mas como assim? Vai ser a mesma coisa? Por que o cara pediu isso? Inclusive então... inclusive só te cortando, Tom, o Tom voltava muitas PRs minhas porque... Eita! As minhas PRs cheias de linha em branco, né, Tom? Pô, cara, cansei de devolver PR do Jeff por causa de linha em branco, mano. Porque é porque eu fazia o código, aí, tipo assim, eu gosto de separar, tipo assim, as funçõezinhas, aí eu deixava muitas linhas em branco pra separar as funções, tá ligado? Aí o Tom voltava a PR, aí lá vai, apagar as linhas em branco. Aí depois colocou um linter, aí colocou as regras lá e resolveu. Pô, Tom, não pode fazer isso, cara. Uma vez eu fiz isso, é porque é muito case by case, né? No meu caso era HTML, HTML, pros fãs de inglês aí, em que às vezes eu colocava espaçamentos, porque HTML já é uma droga pra você ler mesmo, quando tem muito assim, né? Então, alguns espaçamentos ajudam. Aí o cara olhou pra mim, mas pra que esses espaços? Aí foi lá e apagou todos os espaços, sem me pedir, sem nada. Você não tá ligado. Era tipo 10 linhas de espaço, uma linha de código, que é o que ele tava trabalhando, mais 10 linhas de espaço pro final, pro resto do código, dentro da mesma função. Porque ele queria olhar na tela da ideia dele só o código, sabe? Porque é por questão de foco, né? Eu quero focar só nessa parte aqui e tal. Eu entendo perfeitamente. E subia isso, falando assim, mano, peraí, pô. Aí a gente falou assim, cara, eu cansei de fazer revisão, ele cansou de tendo que ficar apagando
o espaço depois, a gente falou assim, cara, vamos entrar no consenso aqui, vamos rodar um linter, o linter vai resolver esse problema pra você, eu não vou precisar ficar fazendo review dessa parte, né? E é isso. E aí a gente colocou o linter, ele roda o linter lá, o linter remove o espaço em branco e pronto. A gente para perder tempo com esse tipo de coisa, sabe? Quer perder tempo, né? Você ficar fazendo code review, olhando espaço em branco, devolvendo o código por causa de espaço em branco, sabe? Mas então, o linter, ele resolve muita coisa já, certo? Inclusive em linguagens como o Python, o linter ele é tão absurdo, ele vai tão longe, que eu já vi linter, por exemplo, sugerindo que você use a declaração literal do dicionário, né? Do dictionary, ao invés do construtor dict. Por quê? Porque descobriu-se depois que a declaração literal ela é mais rápida para executar. Então até isso o linter já dá a dica. Mas existem coisas que o linter não consegue. Por exemplo, no front-end eu acho que são os melhores exemplos. Porque eu prefiro usar o Flexbox para tudo. Eu sei que ele não é adequado para tudo. Mas eu já sei usar, vai ser super rápido para mim desenvolver. Mas o meu colega que é fã de grid layout vai lá encher o saco falando que o grid é melhor. E aí, como é que você reserva um negócio desse? Então, Até que ponto, só para deixar a pergunta, o seu estilo enquanto desenvolvedor tem que ser preservado, ao invés de tentar colocar tudo dentro de regras. pra ser sincero, eu acho que esse estilo do desenvolvedor, ele não tem prioridade nenhuma dentro de um projeto de empresa. Então, assim, dentro de um projeto de empresa, o que tem que valer é o que faz sentido pra equipe. Se pra equipe faz sentido, assim, deixar cada um desenvolvendo no seu, pô, ok. Se a equipe tá de acordo com isso, é tranquilo. Mas agora, se começa a rolar conflito, eu sou muito mais de entrar num acordo e definir como é pra desenvolver, em que parte, e a gente seguir isso, do que continuar com o conflito, porque não vai resolver. Porque é o jeito que você trabalha, é o jeito que você faz. E eu acho assim que, pra ser honesto, eu faço um pouco papel às vezes antifuncionário, eu assim que a empresa não tem que ficar se adequando ao seu jeito de programar. Se a empresa tem um padrão e tudo mais, cara, você entra lá, você vai seguir esse padrão. Se você for trabalhar em outra empresa e lá tiver um outro padrão, você não vai ficar forçando o jeito que você programa. Você vai se encaixar no padrão que a empresa tá trabalhando. Isso geralmente acontece, esse conflito geralmente em lugares que não tem um padrão definido. E aí, quando isso é um problema, geralmente, às vezes não é. Como eu disse, às vezes não é um problema. E aí tá tudo certo. Tá resolvido o problema, né? Se não tem discussão, não tem problema. Mas agora, quando tem, eu sou muito mais de realmente sentar, conversar e definir chegar num acordo e seguir esse acordo. E aí é isso. Talvez até documentar isso em algum lugar e seguir e já era. Sim, uma outra questão assim, nesse ponto de você se adequar à empresa, ao estilo que a empresa já tem, entre aspas, eu pessoalmente considero que é uma boa oportunidade, na verdade, de você expandir o seu conhecimento técnico, né? Porque se você já vem de um background de codar de um determinado jeito e você se expõe, tem que se expor a aprender outras coisas para se adequar, no pior do cenário você vai estar aprendendo algo novo, né? Então, tipo, eu acho que pessoalmente não é uma coisa ruim. Inclusive eu aprendi muito quando eu entrei na empresa e o Tom já estava lá. E muitas coisas assim que eu não sabia e eu nos reviews ele colocava, eu aprendi. Então, na real, se você for uma pessoa assim aberta a aprender, eu acho que esse processo de você se adequar, na verdade, é uma grande oportunidade de você só aumentar o seu conhecimento, entendeu? A parte assim da discussão, eu acho que geralmente é a parte que dá mais problema, porque geralmente não é uma discussão, geralmente é só duas pessoas tentando forçar o pensamento delas. Exatamente. Uhum. E aí eu acho que aí entra o papel do tech lead, do team lead, do Scrum Master, seja lá qual for o chefe, né, que tiver acima dos desenvolvedores, pra conduzir isso, porque
Porque a decisão, ela tem que ser sensata, né? Ela tem que ser algo que faça sentido para os desenvolvedores, mas ela tem que ser pautada em alguma coisa. E aí eu acho que só falar assim, é porque eu quero, não resolve, né? Você precisa dar um argumento, né? Eu uso o Flexbox porque por causa disso, tem esse material aqui, eu tenho essa galera aqui que fala que é legal, que fala que é mais eficiente, que tem esses exemplos aqui e tudo mais. Não, o grid supera o Flexbox nessa parte aqui e tudo mais. Então, assim, eu acho que é mais uma questão da equipe se juntar e discutir no sentido de aprender sobre as diferenças e sobre o que faz uma ou outra ser melhor. E se não tiver, realmente é só escolher uma e já era, sabe? E aí eu acho que o papel do líder na equipe faz muito sentido nesse ponto. Porque muitas vezes a equipe não tá preparada para ter uma discussão nesse sentido, sabe? Sem incentivo, sabe? Sem uma condução ali de alguém que tá falando, não, gente, não vamos ficar nesse papo de porque eu uso e pronto, vamos botar o pé no chão aqui e olhar outras coisas. É mais difícil. É difícil, óbvio, né? Então, por isso que eu tô falando que um líder ajuda nesses momentos. Então, a resposta que eu mais escuto de líderes nesses momentos é: a gente precisa entregar essa task. Não é nem um lado e nem o outro. Por isso que, na minha opinião, na maioria das vezes, não é uma discussão de o que é melhor ou pior, e sim uma briga de opinião, como você falou, de ego. E por isso que eu acho que eu não quero simplificar, mas deixa eu simplificar. Na minha opinião, se é possível colocar dentro de Lint, coloca. Não tem discussão, acabou. Se não é possível, se é mais uma questão de estilo mesmo, normalmente não vai valer a pena perder aquele tempo para discutir o que é melhor e o que é pior. Porque a task precisa ser entregue. Então, a menos que seja uma coisa que vai afetar gravemente a performance ou algo nesse sentido, eu acho que deve se respeitar o que o cara fez, da forma como ele fez, e dar oportunidade a ele de, se tiver errado, ele arcar com isso depois. Faz sentido dentro desse contexto. Eu acho que quando você tem esse tipo de pressão, né, de que, cara, não dá pra parar pra conversar e tudo mais, a gente precisa colocar pra entregar. Que é o normal, né? Então, essa é outra coisa que eu ia falar. Acho que muita gente usa esse discurso. Eu não tô falando de você, tá? Mas eu entendo. Uhum. De forma geral, muita gente usa esse discurso como uma desculpa pra não fazer. Como uma desculpa pra não discutir, uma desculpa pra não... É uma ótima desculpa. Sim, de passagem. Claro. É porque, assim, se você pensar bem, quando que isso vai ser prioridade? Entendeu? Então, assim, em que momento que a área de negócio vai achar que a padronização de código é uma prioridade dentro das entregas? Nunca. É um bom ponto. Então, assim, se o próprio time, se a própria equipe não encontrar um espaço, não encontrar um momento para discutir isso, o código vai ser sempre dessa forma. Ou vocês vão ser sempre os mesmos problemas. Isso não só para estilo, tá? Isso para refactor, isso para testes, isso para débito técnico. Isso nunca vai ser prioridade da empresa. Isso você pode colocar assim, a empresa pode entender que isso é... que se você tiver mais testes, ou sei lá, o sistema vai ser mais resiliente e tudo mais. A empresa pode entender que se vocês tiverem uma organização melhor de fluxo de desenvolvimento, a entrega vai ser melhor e tudo mais. Mas assim, se eu for olhar uma task de discussão, ainda mais uma task que não é nem produção, é uma task assim de você parar um tempo, 2 dias à tarde, sei lá, pra discutir sobre uma coisa. Se eu criar uma task sobre isso e uma task pra entregar uma funcionalidade pro usuário, isso nunca vai ser prioridade, sabe? Então, assim, eu acho que tem que partir isso da equipe, porque, assim, é uma coisa que o principal alvo, o principal cliente, no caso dessa funcionalidade, são os próprios desenvolvedores. É a própria equipe. Então, assim, se a equipe não arranja um tempo, não vai ser o negócio que vai arranjar. Não vai ser o PO que vai arranjar um tempo pra isso. Não vai ser o PO que vai achar que isso é importante. E ainda mais que o resultado disso é pra própria equipe de desenvolvimento. Se os desenvolvedores não estão achando isso importante, então... Aí, como eu falei, né? Se eles acham que
que é tranquilo, ficar, tipo, cada um na sua e tudo mais, né? Cada um no seu estilo e tal. Se isso não impacta o desenvolvimento, se você fazer em Flexbox, por exemplo, todas as suas coisas, não impacta no futuro o cara do grid pegar a sua tarefa para mexer, pegar o seu código para poder mexer, refatorar, ou seja o que for. Se isso não impacta ele no futuro pegar esse código, é tranquilo. Para mim, o que incomoda é quando esse estilo do desenvolvedor impacta outros desenvolvedores a pegar aquele código no futuro. A chegar a um ponto de você virar o dono do código. Então, tipo assim, ninguém mais pega a task a não ser o Felipe. Ele é o dono daquilo lá. Que se ele não tiver lá, a task nem entra na sprint, porque não vai ter ninguém pra mexer, só ele que sabe mexer ali, entendeu? Porque é o estilo dele. Não, aí chega no... já tá demais, né? Então, assim... É um pouco extremo aí, né, já. Sim, já mas aconteceu acontece. isso, já de... Aquele código específico que todo mundo que mexe refaz? Vocês já passaram por isso, não? Cara, já passei por isso no outro lugar que eu trabalhei. Era tipo assim, um cara fez o código, ele fez uma implementação lá. E aí, o que aconteceu foi que não levantaram todos os requisitos, então ainda tinha funcionalidade pra fazer. O próximo cara que pegou refatorou o código, porque ele achou que não tava bem implementado. E aí, o terceiro cara que pegou, eu fiz o review desse terceiro cara. Então eu fiz o review do último cara que pegou. E aí eu falei assim, tá, só tem mais uma funcionalidade pra adicionar, né, tranquilo. E pô, a PR veio com alteração em toda a funcionalidade. Eu falei, cara, mas peraí, mas você refez o negócio? Ah, eu mexi em algumas coisas aqui que eu acho que podiam estar de um outro jeito. Então, tipo assim, cara, a task foi reescrita umas 3 vezes, porque passou na mão de 3 devs diferentes e cada um tinha uma visão diferente de como aquela parte devia ser reescrita, cara, sabe? Eu sou esse cara que refez. E aí, tipo, isso mostra, assim, o quanto a equipe não tá alinhada e o quanto foi uma baita de uma perda de tempo. Não só de desenvolvimento, mas o quanto as pessoas que estão fazendo o review também não estavam alinhadas. A gente não tava alinhado direito, porque se 3 pessoas diferentes estão fazendo 3 implementações diferentes da mesma tarefa, pô, cara, tem uma coisa errada acontecendo, sabe? Eu acho falta de confiança também, sabe? Cara, eu volto de novo pro meu ponto, que é esse respeito pelo que um outro cara fez, entendeu? Eu acho que isso causa problemas de relacionamento dentro do time também. Você pegar uma implementação que o cara fez, que ele considerou bem feita, né? E você simplesmente ir lá e refazer. Eu acho que existem formas de você fazer isso. Você pode ir lá e conseguir tirar 2 linhas que não precisava, aí tudo bem. Agora você refazer, eu acho isso um puta desrespeito. O cara vai ver depois, vai ficar puto com você, sendo que teria sido muito melhor você conversar com o cara. Mas enfim, isso é... Na real, eu acho que como o Tom falou, isso é um problema que ele poderia ser resolvido com reuniões assim, entre a equipe, assim, constantes, sabe? Sobre o estilo do código mesmo, sabe? Então, tipo, se 3 caras fizeram um negócio, a mesma funcionalidade, totalmente diferentes, provavelmente esses 3 caras, eles não se reuniram pra discutir essa task em nenhum momento, entendeu? Então, tipo... Talvez. Eu acho que o que falta é literalmente o time se juntar e discutir, cara, como é que a gente resolveria isso aqui, entendeu? Porque a partir daí, nas próximas tasks, talvez não tivesse esse problema, entendeu? Esse é um bom ponto. E assim, eu vou de novo fazer o outro lado aqui. Eu não considero desrespeito refatorar código de outro dev. Eu acho que, como eu disse no início, o código é da empresa. O desenvolvedor tá ali, tá só pra fazer. Outra visão aqui meio ruim, mas tudo bem. Então, assim, o código não é seu, tá? O código é da empresa. Você tá fazendo o código ali, mas o código é da empresa. Então, assim, eu acho que esse negócio de, meu código e tal, Mas assim, o que eu falo dessa questão de ficar refatorando, e eu acho que é bobagem, não nesse sentido, mas eu acho que é no sentido de que é um desperdício de tempo mesmo. Você tá gastando tempo que você podia estar entregando outra coisa. Eu, como líder, eu ia estar muito bravo com isso. Eu ia estar muito descontente se o meu desenvolvedor, em vez de estar fazendo uma outra task, ele tá refazendo uma porque ele não gosta do código. Esse pra mim ia ser uma red flag enorme, assim, do quanto o meu trabalho não tá sendo feito da forma correta, porque meus desenvolvedores não estão de acordo, minha equipe não tá alinhada. Mas assim, eu entendo essa parte,
Porque realmente é um sinal, né? De que eu não... Ou eu não concordo, mas em geral isso significa que eu não acho que você é capaz o suficiente pra fazer a task da forma correta. Isso geralmente é um indicativo, não quer dizer, né, sempre, né, que é isso. Mas realmente acaba passando essa impressão, né, entre os desenvolvedores, né. É isso que eu tô querendo dizer. E, cara, eu acho assim que a conversa entre o time, ela tem que acontecer não necessariamente pra você ter um padrão super definido pra alinhar até a última vírgula, assim, se a gente vai usar... sei lá, end ou e-comercial, se a gente vai usar or ou pipe, mas pelo menos pra alinhar essa expectativa. Então, assim, a gente vai ter esse padrão super definido, específico? Vamos, então vamos aqui conversar sobre esse padrão. A gente não vai ter, a gente vai deixar aberto, né, para o desenvolvedor implementar da forma que ele acha que faz mais sentido naquele momento? Vamos, então ok. Porque eu acho, assim, que não conversar a respeito geralmente é o que leva um time a ter conflito. Porque o conflito é justamente o fato de que você tá pensando diferente de mim e não necessariamente você pensar diferente de mim ser um problema. Mas você achar que eu estou errado simplesmente pelo fato de achar que você tá certo. É tipo assim, você tá errado porque eu tô certo. Isso não faz sentido. E é geralmente isso que acontece em boa parte dessas discussões. Tipo assim, o meu código tá certo, o seu código tá errado porque o meu jeito de fazer tá certo. E não porque eu tenho um argumento específico pra dizer, né? Que eu acho que a simplificação faz mais sentido, ela é mais legível, é isso, aquilo. Então realmente, pra mim, a falta de comunicação é o principal problema nisso. Mesmo que seja a comunicação pra dizer que a gente vai ficar livre, né? Pra implementar da forma que achar melhor. Eu acho que isso que tu falou da comunicação já resolve muita coisa. Desde que você converse antes... deixa eu ver aqui um outro... É aquela coisa, você chega na casa do Jefinho. Aí você abre a geladeira, tira um sorvete e começa a comer. Aí o Jefinho vai dizer, diabo é isso, macho? Né? O cara é mais educado. Agora, se eu chegar na casa do Jefinho e ele disser, Felipe, a geladeira é sua. E eu for lá e pegar um sorvete, é outra coisa, né? Por quê? Porque a gente conversou antes. Então essas conversas, em teoria, não seriam necessárias. Mas quando você chega antes pro dev, conversa sobre uma atividade, como o Jefinho falou, e conversa sobre um planejamento de como vai ser aquela implementação, eu acho que os dois se sentem donos daquela atividade num ponto em que eles vão respeitar mais um código do outro. Agora deixa eu colocar uma visão diferente sobre isso. Eu acho que essa tua visão, Tom, ela é muito pragmática. Na minha visão, dentro de uma profissão, não só de desenvolvimento, mas qualquer profissão, você tem dois lados muito claros. Você tem um lado pragmático, eu estou trabalhando para entregar um produto e esse produto vai gerar dinheiro para a empresa. E tem um outro lado que é o passional. Na minha opinião, não existe um profissional não se sustenta se ele tiver só o lado pragmático. Ele tem que ter também o lado passional. Qual que é o lado passional? É eu escrever um código, eu produzir um produto, seja ele qual for, eu me sentir contribuindo para esse produto e eu ver ele indo para a mão de um cliente depois e causando um bem, né, seja para a empresa ou seja para mim mesmo. Por isso que eu acho que é tão importante isso que eu falei do respeito de você criar um código e quando você cria uma solução, você está se responsabilizando por aquilo. Se der errado, vai ser culpa minha. Se um sênior vier e me dizer, olha, não é bem assim, será que não seria melhor você escrever daquele jeito? Tudo bem, eu vou ter a decisão de reescrever ou não. Agora o cara vir, passar por cima de mim e refazer, vai tirar toda a conexão que eu tenho com aquele trabalho que eu realizei. E isso é muito importante pra mim enquanto profissional. Entendo. Eu acho que assim, é por isso que eu bato na tecla da comunicação, né? Porque mesmo que a gente adote um padrão que não seja o que você gosta de usar, por exemplo, você fazer parte da discussão, você fazer parte da conversa, vai te fazer ter esse sentimento de que você tá fazendo parte do projeto, do todo, entendeu? Então, eu acho que talvez o que causa muito sentimento ruim em alguns devs é, por exemplo, você fazer uma implementação
E aí, passar uns 2 meses depois, você vai pegar aquela task por algum motivo, ou a task que mexe, né, naquele código. E aí você chega lá e o código tá Completamente diferente. completamente diferente. Falei, mas eu implementei isso aqui com X e tá com Y agora e... O que aconteceu aqui, né? Aí você vai ver no código, tá lá no registro do commit que outro dev pegou e... Jefinho mexeu refez. naquilo. O Jeff pegou e refez tudo lá, falou assim, isso aqui tá uma porcaria, eu vou refazer esse negócio. Né? Pô, e nem mandou um emoji avisando, nem, né? Nem se Então, comunicou. aí eu acho assim que, na verdade, esse é complicado, né? Porque às vezes eu fico falando os meus achos baseado no que eu faria, né? Mas eu preciso levar em consideração o que outros devs também fazem, né? Porque assim, por exemplo, no código, nos commits, pô, pensando num lugar aí que vai commitar pelo menos mais ou menos, né? Então pelos commits eu teria vendo alguma coisa, né? Você estaria vendo alguma coisa sobre esse histórico, né? Dessas alterações, né? O que foi feito e tudo mais. Pra tentar entender, né? O porquê disso, né? E aí eu acho que é super válido, por exemplo, se você fez a implementação e ela tá diferente do que você tinha feito antes, você ir trocar uma ideia com a pessoa que fez as alterações pra entender por que elas foram feitas, se tinha algum problema e tudo mais. Se era só o estilo. Por que esse estilo aqui não tá legal? Por que esse estilo por que você preferiu fazer dessa outra forma? Tem alguma justificativa e tudo mais? A gente vai passar a usar essa outra forma aqui e tal. Eu acho que acaba assim, sendo... Por mais que você espere que a outra pessoa seja respeitosa e tudo mais, eu ainda acho que passa muito pelo desenvolvedor também de ser mais aberto. No sentido assim, de você... Se a pessoa não te procurou, por exemplo, né, pra falar, vou alterar seu código e tudo mais, outro código que você fez aqui e tal, de você ir atrás e tentar entender o que tá acontecendo, por quê, qual que é o problema, se não tinha problema, se era só estilo, por que esse estilo aqui é melhor, por que você preferiu implementar assim e tal. E isso é difícil. Porque bate, né, no sentimento da pessoa, no que ela entregou, nesse sentimento, né, de ter feito o seu trabalho, né, eu consegui entregar alguma coisa, eu consegui devolver algo pro cliente e tudo mais, e você vê o feedback do cliente bacana e tal, e você vê que isso foi alterado e tal, sem nenhuma razão aparente, realmente pode te impactar negativamente, mas eu ainda acredito que o dev, ele pode sim ser assim, menos conflituoso, porque aí você tem uma escolha. Você pode escolher ser um cara conflituoso que vai discutir, ou vai revidar no sentido de, sei lá, refatorar o código do cara. Tem cara que faz isso no código dos outros, e aí, tipo assim, o projeto da empresa vira um campo de refactor do código dos outros. Mas você pode ser o cara que, assim, por mais que isso possa te afetar de alguma forma, que no fim você tá preocupado em entregar da melhor forma possível. E se o seu código foi refeito de alguma forma, e você realmente tá preocupado com isso, então procurar entender o porquê, eu acho que pra mim seria o movimento mais lógico, né? É um movimento mais difícil do que criar um ressentimento pelo cara que mudou o seu código. Mas eu acho que com o tempo é mais comum disso acontecer. É mais comum do dev, em vez de criar algum ressentimento ali, ele simplesmente procurar entender o que aconteceu e bola pra frente. Você acha que vem com experiência, então? Eu acho que sim, eu acho que devs um pouco mais novos, eles tendem a criar mais ressentimento com isso. Justamente porque eu acho que eles têm mais... Eu acho que o dev mais novo, eu acho que ele tem mais esse sentimento assim de pertencimento da task, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que é uma coisa de dev um pouco mais novo, assim. Eu acho que com um bom tempo assim de trabalho, eu acho que você fica um pouco menos apegado, sabe? Engraçado, eu acho que é o contrário, sabia? Acho que é o contrário. Eu acho que enquanto... Pode ter sido só comigo, mas enquanto jovem... Não sei se tu era assim, Jefinho.
O cara vinha e dizia, isso tudo aí tá uma merda, cara. Você fez tudo errado, refaz. Aí eu, sim, senhor. Porque eu tinha um pouco mais de humildade. Hoje em dia, se um cara fala isso pra mim, eu vou ficar puto, mano. O que tu acha, Jefinho? Eu tava vendo o Tom falar, e esse negócio do dev levar pro coração é meio foda, porque às vezes, no contexto do dev que tá fazendo a task lá, ele tá fazendo com, entre aspas, as melhores práticas, tá ligado? Aí vem um cara lá e diz, não, você não tá fazendo com as melhores práticas, tá ligado? Aí, tipo assim, às vezes não é nem uma questão assim do cara tá fazendo um código porco na visão dele, porque às vezes, pra ele tá fazendo um código bom, entendeu? Então, tipo assim, falta um pouco de contexto também, assim, né? E eu acho, assim, que acontece muito com quem é mais novo, mas, cara, o Tom trabalhou comigo, ele sabe muito bem o meu estilo, e, tipo, eu já vou fazer 4 anos de mercado, e eu ainda tenho uma certa preocupação em relação ao que eu faço e o que isso vai gerar de retorno para a empresa, entendeu? Então, eu lembro que muitas vezes eu já peguei o Tom meio que... Ah, cara, relaxa aí, que isso aí, tipo assim, a gente na beira de criar um produto e, tipo, a gente sem descrição nenhuma do produto e eu preocupado com o produto e, tipo, tentando lançar o produto de uma maneira ou outra, entendeu? Mas isso é uma coisa, assim, que é muito do meu estilo pessoal, entendeu? Tipo assim, eu sei que... E eu também não condeno quem não é, entendeu? Tem um cara que realmente, tipo, a task que chegou pra mim eu vou fazer. Se não chegar, eu não vou fazer, entendeu? Mas, tipo... eu acho que vai de cada um, entendeu? Eu ainda tô muito nessa vibe de querer... Ai, que as coisas... Tipo assim, que as coisas aconteçam, que as coisas saiam do ar, que as coisas saiam do ar. Eu também. Que as coisas realmente andem pra frente, entendeu? Tanto é que muitas vezes eu fiz implementações na base do achismo, entendeu? Eu já fiz muito isso, entendeu? Tipo, cadê? Como assim? Não, tipo assim, eu não tenho o requisito completo da task, mas só que, tipo assim, eu acho que ela de uma determinada maneira, entendeu? Tipo assim, eu tenho a base geral da task, mas, tipo, alguns outros caminhos alternativos não me foi passado. Tá entendendo? Aí eu faço, entendeu? Então, tipo, eu já tive esse contexto, cara, até mesmo em integração entre sistemas, entendeu? Que é uma coisa que geralmente é um pouco mais foda de fazer e de você programar de forma opinativa, sabe? Mas é isso, né? O que rola muito é que tem muita gente que acaba... Eu não vejo problema em você ser proativo no sentido de... Se você vê que é uma coisa assim... vai ser precisa, né, em algum momento e tal. Pô, se eu tô com um tempo aqui, surge um tempo durante a sprint aqui, pô, pega e já vou fazendo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu costumo sempre ter várias branches, além da minha branch da task, que eu tô fazendo outras coisas, tô testando outras coisas no projeto. Eu acho que isso é normal, acho que todo dev faz isso. Mas o que eu vejo que acontece bastante, isso acontecia com o Jeff um tempo, acho que agora diminuiu um pouco, é essa preocupação com a empresa, sabe? É tipo assim, trazer o problema que a empresa tem e passar isso a ser uma preocupação sua. Essa é a receita pra você ter problema na vida, assim. E você ter dor de cabeça, não conseguir dormir direito, porque a empresa não tá conseguindo fechar as coisas lá. E você tá achando que o problema disso é que o desenvolvimento não tá indo bem. Pô, cara, e... Eu entendo as preocupações com relação ao sistema, assim, mas, cara, o problema da empresa é problema dos donos da empresa lá, cara. O meu problema é com relação aos projetos. Eu já acho que... Eu acho importante, sim, cara. Eu acho importante cada desenvolvedor ter uma visão mais generalista, assim, né? Enxergar o produto como um todo e não só a próxima task. Mas eu entendo o que você fala, realmente. É uma coisa que o meu supervisor sempre fala. Foquem no que vocês estão fazendo e deixa que eu resolva esses problemas aqui. Porque se vocês forem tentar resolver tudo, né? Não tem cérebro humano que consiga. Mas acho que não custa nada você dar uma olhadinha ali no Channel General pra ver o que tá acontecendo. Eu acho assim, o ponto é você trazer pra você problemas que são da empresa. E aí o que acontece? Por que eu acho que são problema? Porque é um problema que você não tem como resolver e você não tem como contribuir. Então, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar remoendo aquilo enquanto aquilo não for resolvido, sabe?
Uhum. Então, por exemplo, sei lá, alguma decisão de alta gestão que não está sendo tomada, ou está sendo tomada de uma forma que você, por exemplo, considera que não é o caminho que deva seguir e tal. Se você não tem abertura dentro da sua empresa um pouco mais fechada, um pouco mais hierárquica, por exemplo, simplesmente não tem o que fazer, sabe? E você tomar esse problema como um problema seu, a única coisa que vai te causar é, sei lá, gastrite, mano. Não, total, você não vai total. conseguir resolver e você só vai ficar passando mal, preocupado com isso, sabe? Então, assim, eu acho super válido, eu gosto até de empresas em que eu tenho liberdade pra me envolver com coisas com a área de negócio. Eu acho super bacana. Eu já trabalhei em lugar assim que é bem restrito, né? E eu acho muito legal também, mas quando é bem organizado, sabe? Então eu trabalhei em lugar que tinha certinho, separado, né? Cada setor fazia uma coisa, eu tinha gente específica para levantar requisitos, gente específica para modelar o banco de dados, gente específica para documentar e tudo mais. E cada um tem o seu valor e tal. Mas eu pessoalmente gosto de aprender sobre a área que eu tô desenvolvendo a task. Então, se eu tô trabalhando com o pessoal de marketing, eu gosto de me inteirar um pouco sobre o que tá rolando no marketing. Porque eu acho que faz parte dessa parte, assim, de levantamento de requisito, de análise de requisito. Às vezes a gente consegue enxergar algumas coisas porque a gente tem um domínio do sistema. Então, às vezes a gente consegue enxergar algum caminho, alguma saída ali que o pessoal do negócio em si não viu de primeira. Mas, por exemplo, eu tomar as dores do pessoal do marketing porque eles têm uma decisão do setor de marketing lá que não tá sendo bem tomada, aí isso é um problema. E muito dev faz isso. Muito dev assume que o problema dos setores que eles estão desenvolvendo ou o problema da empresa onde eles estão trabalhando é problema deles também. E aí, como eles não conseguem resolver, porque não é eles que têm que resolver, porque não é eles que têm essa autoridade, eles só ficam mal. E aí isso impacta, tipo, muito negativamente, assim, no trabalho deles. Eu concordo. Quando eu falei ter uma visão mais geral, só pra explicar melhor, eu achei que tu estivesse falando de produto. Mas agora eu entendo o que tu quer dizer. Não, claro, eu sou um profissional de TI, então eu vou me preocupar aqui com a minha camada, que eu acho que é o mais correto, né, enquanto profissional. Mas com relação a outros setores, decisões administrativas, aí eu concordo plenamente. Eu acho que é demais, é muita carga mental para um desenvolvedor aguentar. Mas acontece muito, cara. Acontece. Eu conheço várias pessoas, trabalhei com várias pessoas que tiveram esse problema de assim... Você lida, né, com o pessoal do negócio, porque você sabe que isso impacta, né, no desenvolvimento. Você sabe que você tá desenvolvendo uma task ali que, por exemplo, veio pra você desenvolver e você tem quase certeza que não faz sentido ela sendo desenvolvida nesse momento. Porque fazia mais sentido na sua visão o negócio tá focando nessa outra coisa aqui e tal. E aí você fica, super incomodado porque você tá desenvolvendo uma parada, porque você já tá imaginando que no futuro já vão descartar ela, porque vão ver que não vai dar certo e vão voltar atrás. Só que você não tem o poder de falar assim, não vamos lidar com isso agora, vamos lidar com essa outra coisa. E aí você fica remoendo aquilo. E isso só faz mal pra você, porque a empresa tá ali, né? Tá tranquila, tá seguindo a vida dela, sabe? Então, conheci muita gente que passou por isso, teve problema no trabalho, teve problema pessoal, né? Por causa desse tipo de coisa que realmente rola, né? Porque a gente acaba se envolvendo, né? Como nessa parte, né? De você se inteirar do produto, né? Se inteirar da área e tudo mais, você acaba se inteirando dos problemas também, né? E aí é importante você fazer essa separação entre você que tá conhecendo para poder desenvolver uma task, da pessoa que realmente tem que lidar com aquilo, é responsável por aquilo, sabe? Ter isso na sua cabeça, né? Separado é importante. E muitas vezes a gente acaba misturando, né? Isso aí pode ser perigoso, né, cara? Até mesmo por questão mesmo de burnout, né? O esgotamento mental mesmo, né? Então, tipo, você chegar a um ponto onde você chega até, sei lá, os níveis de estresse são tão grandes que você não consegue mais nem trabalhar, entendeu? Então, tipo, é um tipo de coisa que pode acontecer também, entendeu? Na minha visão, o profissional perfeito, digamos assim, é aquele profissional que consegue ter uma visão de fora da situação e, com base nisso, decidir em que lado ele vai se envolver na situação. Deixa eu explicar melhor. Imagina que está acontecendo uma situação na empresa relacionada a produto. Deixa eu deixar o emocional de lado, vou analisar enquanto profissional. Faz sentido eu me meter nisso daqui? Faz. Você vai e se mete. Faz sentido eu me meter numa coisa que está fora do meu escopo de desenvolvedor? Não. Então eu não me meto. Então é o cara que é frio o suficiente, digamos assim,
para escolher se naquela ocasião faz sentido ele se envolver ou não. E aí, naturalmente, a gente acabou entrando num próximo tópico da conversa, né, que eu acho super interessante, que é justamente a questão do quanto o desenvolvedor tem que afetar outras áreas do que ele está fazendo. Se chega em um ticket para ser feito, o que é que eu penso hoje em dia? Os designers já gastaram dias e dias projetando essa tela. O cara do produto já gastou dias e dias planejando, priorizando, né, as tasks antes de chegar em mim. Então, até que ponto vale a pena eu botar o pé no chão e dizer, não, essa task não faz sentido antes daquela, ou esse botão não faz sentido nessa posição? Eu tendo a achar que isso varia de acordo com o seu domínio do negócio. Então, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa universidade. E antes de entrar no desenvolvimento, eu atuava o desenvolvimento ficava meio que no... Eu vou chamar de headquarter, né? Assim, da universidade, né? No centro administrativo, mas eu trabalhei num campus antes. Uhum. E num campus eu participei muito de colegiado de curso, de conselho, essas coisas, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhei no desenvolvimento de várias atividades quando eu estava no setor de desenvolvimento, que eram relacionadas a várias áreas da universidade, né? Área administrativa, né? RH, financeira e tudo mais. E chegou um momento que eu peguei algumas tasks para fazer que eram relacionadas a um processo específico lá do campus, que era um processo de contratação de professores. E tinha um cara que ele era o responsável por levantar os requisitos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nessas tasks, eu palpitava bastante com relação aos requisitos, com relação ao que estava sendo levantado, as informações, ao processo em si, ao o que fazia sentido a gente desenvolver, qual forma seria melhor da gente informatizar essa parte ou aquela outra, porque eu tinha domínio sobre o assunto. Então eu entendia que minha contribuição ia ajudar o PO que estava trabalhando naquilo. Porque assim, ele estava aprendendo sobre a área e estava levantando os requisitos, né? Como eu já tinha conhecimento, então eu ajudava quase como um segundo stakeholder ali para ele, entendeu? Dando mais informações, sendo meio que um intermediário, né? Entre um cliente e alguém da área de tecnologia, entendeu? Então eu conseguia, trazer algumas coisas para ele que às vezes o usuário, de fato, ali não falava no momento porque não vinha na cabeça do usuário pensando naquilo. E como eu já tava pensando em sistema. Então, assim, eu acho que faz sentido quando você tem mais domínio do que tá acontecendo, sabe? Então, por exemplo, hoje, eu tô trabalhando numa empresa, mas eu tô lá tem muito pouco tempo. Lá tem 2 meses. Então, hoje eu não tenho nenhuma opinião, assim, muito forte com relação às testes que rolam, aparecem lá na Planning, por exemplo. Na Planning, lá, caso testes pra eu fazer. Eu não tenho muita opinião a respeito, porque eu ainda tô aprendendo sobre o negócio como um todo, sabe? Mas, por exemplo, tem dev, onde eu trabalho, que dá opinião, sim, com relação a desenvolver essa tarefa aqui. Vamos desenvolver essa tarefa aqui. Cara, mas lá eles estão com outras necessidades, lá eles estão com necessidade dessa outra coisa aqui. Não faz sentido a gente desenvolver isso aqui agora e tal. Mesmo que isso já foi levantado, já teve design e tudo mais. Então, assim, eu acho que nesse sentido, faz sentido sim você dar a sua opinião e tudo mais, quando você tem domínio da área em específico. Agora, você dá opinião... Porque, assim, todo mundo tem opinião sobre tudo. Isso é fato. Uhum. A gente sempre tem opinião sobre tudo. Não tem como. Você não conhece nada normalmente a respeito... contrária. Você não tem... Você não conhece nada a respeito, sei lá, de física quântica. Se eu te der aqui uma notícia agora sobre alguma coisa que tá rolando em relação à física quântica, construindo um prédio, fazendo alguma coisa assim, inevitavelmente você vai ter uma opinião a respeito. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. A sua opinião, o quanto ela é interessante. Eu acho que pra mim ela é mais interessante quanto mais você tem domínio sobre a área principal. Mesmo que já tá no final, tá? Eu não acho que assim, a sua opinião só é válida enquanto estão planejando a task, depois que ela tá finalizada, não. Não, eu acho que
ela é importante sim, mesmo depois. Porque às vezes você só fica sabendo da task a hora que ela chega para o ticket para você desenvolver, entendeu? Claro, Agile é isso, você tá no meio do desenvolvimento e fala, cara, não faz sentido. Agora vem na tela, não faz sentido mais. Eu acho que esse tipo de opinião que às vezes você pode dar depende também muito do quão estruturado é o setor que você trabalha, sabe? Então, sei lá, velho. Uma coisa é por exemplo, a gente começar a utilizar uma nova tecnologia ou então alguma arquitetura que ela foi validada, por exemplo, pelo Tech Lead antes da gente, né? Que ele estava lá nas reuniões e ele validou esse tipo de coisa. Outra coisa é uma pessoa que não é de tech querer empurrar algo que é puramente tech pra gente fazer, entendeu? Eu acho que nesse sentido faz muito sentido os devs, o pessoal de tecnologia opinar, porque muitas vezes é algo que simplesmente uma pessoa quer, né? Então, tipo, eu quero que seja isso aqui, mas beleza, mas tipo, quem vai fazer é nós, a gente que é de tech e a gente não pode opinar, a gente não pode discutir sobre isso aqui, entendeu? Então, eu acho que se o setor for bem arrumado e se uma decisão de tech, se a decisão de utilizar essa tecnologia foi, entre aspas, validado por uma pessoa de tech desde o início, aí eu acho tudo bem a gente pegar e fazer. Agora, quando não, aí eu acho a discussão bem saudável, entendeu? E também, assim, o que rola muito é que isso geralmente é muito coisa de startup, né? Em startup você tem geralmente mais abertura, né? Quando você tem uma empresa grande, que é bem estruturada, bem hierarquizada, geralmente você não tem isso porque você não tem nem abertura para poder discutir nada. Você recebe a task, faz e entrega pra frente, entendeu? Você não tem que se preocupar com esses meandros. Então, assim, eu acho que é muito saudável, na verdade, você ter essas discussões. E é por isso que as plannings deveriam você reservar um bom tempo, né, do dia pra você trabalhar com aquilo, às vezes o dia, né, pra poder lidar com aquilo. Justamente porque vocês vão discutir isso. E é legal essas discussões justamente também pra vocês terem a noção se você tem todas as informações necessárias para você desenvolver a task. Porque às vezes, discutindo isso, você chega à conclusão de que, várias perguntas aqui a gente tá sem resposta. Eu não vou colocar isso aqui numa sprint porque eu vou passar boa parte dela esperando alguém me responder o que tá acontecendo. Ou para que caminho eu vou nesses casos. Então eu acho a discussão super saudável, assim. É claro que eu acho que tem que seguir, né, um certo ritual, né? O ritual da empresa, né? Então, se a empresa afunila, por exemplo, as coisas num PO, ou se a empresa afunila as coisas, por exemplo, numa pessoa específica, né, antes de chegar nos desenvolvedores, aí eu acho que essa discussão precisa rolar primeiro com o PO, né? Estressar bastante, assim, o que ele levantou e tal, e depois acabar indo pro cliente e tal. Mas, com certeza, acho muito válido. Mas, de novo, acho que cai na mesma situação lá do estilo de código, né? Não é só discutir no sentido de que eu acho que o botão fica melhor aqui. Tem que ter um porquê, né? Tem que ter uma justificativa, tem que ter um argumento. O argumento não pode ser só porque eu acho que é de outro jeito. O seu acho precisa ter um porquê também. A minha visão sobre isso é a seguinte, ó. Imagina que você vai contratar um encanador. Por que você chama um encanador para sua casa, Jafim? Porque você não sabe encanar. Certo? Você não sabe trabalhar com aquilo. Então você chama um profissional. Quando você chama um encanador, você espera que ele olhe pra você e diga: Jefinho, o que é que eu tenho que fazer? Ou será que você espera que ele chegue, olhe tudo e diga: Jefinho, eu vou fazer isso? Entende? Ele, enquanto profissional, ele tem a autonomia de saber o que vai fazer e de te sugerir alguma coisa, ao invés do contrário, porque ele é o profissional. Eu acho esse tipo de exemplo muito bom porque sai um pouquinho de TI, né, que é uma área tão diferente, e faz a gente entender melhor qual é o papel de um profissional. Eu, enquanto desenvolvedor, eu sei produzir software. O meu PO provavelmente não. Então eu acho super saudável que uma vez que ele chega para mim com um requisito totalmente sem pé nem cabeça, que eu sirva como um contraponto. Então é aquela tríade importante de qualquer empresa. Se você esquecer o designer, o produto vai ser difícil de usar. Se você esquecer o PO, o produto não vai ser... como é que eu digo? Em termos financeiros, não vai conseguir existir, né?
Se você esquecer o desenvolvedor, o produto não vai ser feito. Então as 3 áreas têm que ter o conflito. Voltando aqui pro tema do nosso episódio, que é esses conflitos dentro de um time. Eu acho que é um conflito super saudável. O ponto mais importante, na minha opinião, é mais ou menos o que tu falou, Tom, que tem que ter esse ponto central, que na minha opinião é o PO, que no momento em que não se chegar numa conclusão, ele vai dizer, tudo bem, muito obrigado por todo mundo ter falado isso, mas o caminho vai ser esse, porque eu julguei que é o melhor. Então não adianta todo mundo dar opinião se não tiver esse cara que vai... Isso realmente é complicado, porque... Eu não vejo muito problema, assim, cara, com relação às decisões do PO, porque, teoricamente, aí vamos olhar para o mundo da fantasia de novo, o PO, ele é um cara que tem experiência de tech. Ele não tem experiência, pode não ter experiência específica em desenvolvimento de software, mas ele é um cara que entende de tecnologia, ele entende de engenharia de software, ele entende de análise de requisitos, então ele sabe separar. Dependendo, por exemplo, eu trabalhei na universidade, eu tinha... Eles chamavam de analista de sistemas, né? O nome era diferente, mas era basicamente um PO. Mas, cara, era um PO que ele entendia de... Ele não desenvolvia, mas, assim, ele entendia de software. Ele entendia do processo de desenvolvimento de software. Ele sabia levantar o que era requisito funcional, o que era requisito não funcional, o que ia para a área de arquitetura, de infra, o que realmente fazia parte dos requisitos do sistema. O que realmente fazia parte da área de negócio. Então, assim, realmente tem um PO que é um PO de fato, né? Ajudava muito. Então, por exemplo, naquele projeto que eu comentei mais cedo sobre a contratação de professor, né? Que era uma coisa lá do campus. Eu trabalhei com um PO que ele era muito novo como PO. E ele era um cara muito, mas muito bom. Acho que até hoje ele é o melhor cara que eu já vi para poder extrair informação de cliente. Ele conseguia extrair muita informação de cliente. Ele conseguia, tipo assim, tirar todo um fluxo só de uma conversa com o cliente. Com o cliente, parecia que o cliente não tinha falado nada, ele conseguia tirar muita coisa. Só que ele não tinha experiência com tech em si, entendeu? Ele era um cara tipo, que veio da área de negócio para dentro do setor. Então, aí fez muito sentido a gente trocar ideia. O desenvolvedor tá ali junto com ele. Eu passei a participar das reuniões de levantamento de requisitos junto com ele. Porque ele fazia esses levantamentos e a gente trocava uma ideia a esse respeito. E isso foi muito benéfico pro projeto em si. Mas, realmente, quando você tem um PO ali que conhece, que sabe ser PO, que até é PO de fato, né? É realmente outro nível. O cara, ele te entrega tudo que você precisa e dependendo do lugar, por exemplo, na universidade, eu recebia um documento com a task, pra você ter uma ideia, num nível de que o formulário tinha atrelado qual campo de qual tabela a informação ia ser salva. Então, assim, o banco já estava modelado, a task já estava levantada, os requisitos já estavam levantados, o caso de uso já estava feito, o design já estava pronto. Então, assim, era muito, isso é um muito detalhado. Dá pra você joga no chat GPT, ele já... Você acha que se eu jogasse a task no chat GPT, ele me dava o código pronto. Na época não existia, né, mas... E é porque o cara... Tu disse que o cara não manjava de tech, né, pô? Não. Esse era do PO que era PO mesmo, né? O cara que, assim, que não manjava de tech, ele foi aprendendo com esse cara. Então, tipo assim, pô, ele teve um professor muito bom, assim. Sim. Então, eu acho que esse teu caso foi muito saudável, porque você tinha um PO e tinha você, né, que era um consultor dele. Ele chegava pra tu e falava, cara, isso aqui faz sentido? Dá pra fazer? Não vai ficar lento? E tal, ele ia te consultando, né, tendo essas conclusões. Na minha opinião, surge um problema, é quando a equipe inteira entende errado essa ideia de que tem que influir e acaba palpitando em tudo ali, entendeu? Ah, entendo. E aí você tem não só um ponto de opinião, mas todo mundo quer dar pitaco e acaba fugindo um pouco do escopo do dev, que não é tudo, né? É pra ser, digamos assim, desenvolver uma área cinzenta pra trás e uma área cinzenta pra frente. Sim. Então, um próximo tema muito interessante é, uma vez que você identifica algum problema, seja de código, seja comportamental no seu colega, você conseguir criticar. Né, voltando um pouco para o começo da nossa discussão sobre os code reviews. Só para contextualizar, na minha primeira entrevista de emprego, uma pergunta que o cara me fez foi: Felipe, supondo que você identifica um problema, você fala pro cara ou você esconde? E a minha opinião foi: eu falo pro cara.
E essa resposta estava errada porque tem muitas respostas dependendo muito do caso. De novo, eu acho que eu sou o inimigo do dev. Porque eu tenho a opinião de que tem que falar. O meu único ponto é sobre como, né? Falar, obviamente. Pra não parecer uma ofensa pessoal. Então, assim, eu dizer que o seu código tá ruim, sua implementação tá mal feita, não é uma ofensa. E aí, você precisa ter maturidade pra receber uma crítica de que o seu código ele não foi bem feito. Mas eu preciso ter cuidado sobre como eu te falo isso. Pra não tá te ofendendo pessoalmente, né? Eu não tô dizendo que você é um desenvolvedor ruim. Eu tô dizendo que esse trabalho aqui, ele não tá contento, né? Não tá no nível que tava esperado, não tá atendendo a expectativa. E aí eu acho que uma coisa que é muito útil nesse sentido o relato, ele tem embasamento. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo do que eu costumava fazer com o Jeff mesmo, no nosso trabalho. Algumas vezes eu precisei fazer review de código dele, que o código não tava bom. Precisava melhorar e tal, mas é meio complicado você só falar assim, cara, esse código tá ruim, arruma aí. Pô, cara, você não ajudou em nada. Você não ajudou em nada, você não contribuiu em nada. Ele não sabe como fazer pra ficar melhor. Porque assim, eu assumo que ele fez o melhor que ele podia fazer. Eu sempre assumo isso. Pode ser que não, né? Pode ser que o dev só subiu ali o que dava. Mas assim, toda vez que eu pego um código pra revisar, eu sempre assumo, pô, o cara fez ali o que dava pra ser feito. Então eu vou sempre partir desse ponto. Então assim, eu não ajudei ele a arrumar nada. Eu provavelmente causei uma péssima impressão pra ele. Então, por exemplo, o que eu costumava fazer era perguntar o que ele achava eu perguntava, por exemplo, por que ele tinha escolhido aquela forma de fazer. Eu dava uma sugestão, mostrava, você podia ter feito dessa forma aqui, ela é interessante por isso. Eu geralmente incluía algum link, ou de alguma documentação, ou de algum artigo mostrando o porquê daquela implementação é interessante. Pra não parecer que, assim, Por quê? Porque eu tava querendo mostrar pra ele que tinha uma forma melhor de fazer, que a forma dele não tava adequada, mas que eu não tava criticando ele simplesmente porque era ele. Simplesmente porque era o código dele que tava errado, ou simplesmente porque eu não gostei. Até porque eu não acho que isso acontece muito, das pessoas criticarem, colocarem o review lá porque elas não gostam. Eu não acho que isso deva acontecer, mas realmente acontece pra caramba. Então eu não queria que ele tivesse essa impressão. Que eu tava criticando o código dele simplesmente porque eu queria fazer de outro jeito. Mas porque, na minha visão, fazia sentido ser feito de outra forma. Aí então eu tentava embasar o máximo que eu podia na minha resposta. E tentava mandar o menos possível, sabe? Tentava não ser, tipo, autoritário, no sentido assim de que muda isso aqui e faz desse jeito. Mas mais no sentido assim, olha, tem esse outro jeito aqui de fazer. Essa outra implementação aqui, ela faz mais sentido nesse contexto, por isso, isso e isso. Ou dá uma olhada nesse link, que ele tem mais informações a respeito dessa outra forma. Então, assim, na minha visão, eu costumava usar essa abordagem. Ainda uso, na verdade. E eu acho que era menos conflituosa do que de fato chegar pro cara e falar assim, olha, não tá bom. E uma última coisa, antes de eu passar pra outra pessoa, é que eu pessoalmente, principalmente, pelo menos assim, quando é PR, quando é código, coisa de código, eu não gosto de conversar com a pessoa de fato. De chamar a pessoa numa call e trocar ideia. Uhum. Porque eu acho importante estar documentado. Então, assim, se foi uma questão, assim, de implementação... Porque pode ser que role uma discussão, sabe? Pode ser que, por exemplo, eu apresente, né, um ponto de vista. E Jeff, por exemplo, apresente pra mim um contraponto. E o contraponto dele faça sentido, sabe? Ou então que não faz sentido, mas eu entendo agora o motivo pelo qual ele usou aquela implementação. Então agora, por exemplo, eu posso dar um argumento dentro daquilo que ele tava imaginando, que ele tava pensando. Então pra mim eu acho que faz muito sentido
quando é coisa de código, de PR, manter a conversa nas threads das PRs ou dos merge requests, né? Se estiver usando GitLab. Eu não sei como chama no Bitbucket, então não vou comentar. Mas eu acho importante manter ali, justamente por questão de documentação mesmo. Até para outros devs poderem acompanhar também. E ver o que está se passando ali. Agora eu acho, é diferente, por exemplo, quando você precisa dar um feedback com relação a comportamento, né? Aí isso é bem mais complicado. Mas não adianta mandar link de documentação. Não. Aí não. Então, porque comportamento não tem link, né? De documentação pra mandar. Essa parte que o Tom falou sobre as PRs que ele analisou minha e tal. Tirando as Roupa PRs. suja sendo lavada aqui agora. Exatamente. Tirando as. Eu confesso que eu ficava um pouco mais puto nas PRs de linha em branco, tá ligado? Mas só que nas outras PRs de código, não. Tipo assim, eu sempre fui muito aberto assim, a receber crítica, entre aspas, porque eu acho que dependendo da crítica é uma boa forma de você aprender. Inclusive, eu lembro que enquanto eu tinha entrado há pouco tempo e tal, e a gente tava numa cultura meio que de tentar implementar testes, né, Tom? E eu não tinha tanto background de testes ainda, mas só que tava lá fazendo alguns testes e tal. E aí a gente chegou, o Tom, por mais que ele diga que ele não gosta de cal, em uma das minhas pull requests que eu subi, a gente chegou num ponto lá onde eu tava criando teste, mas só que eu tava testando o negócio errado, entre aspas, que não tava validando o meu código, né? Sei lá, eu acho que eu tava testando o retorno de uma façade e eu teria que testar o retorno HTTP, né, Tom? Tipo assim, ele tava testando um serviço, só que aí no teste ele mocava o serviço. Aí eu falei, cara, você não tá testando nada. Tá testando porra nenhuma. Mas só que tipo assim, como ele não tinha experiência com testes, aí eu senti que não fazia muito sentido eu só jogar um link na cara dele, sabe? Porque não era uma questão assim de perspectiva e tal, era realmente no setor a gente tava começando a implementar testes naquele momento. Então tinha algumas pessoas, e o Jeff incluso, que nunca tinham escrito um teste. Então eu acho que ele ia levar mais tempo tentando aprender sozinho do que de fato, por exemplo, eu entrar numa call com ele e a gente desenvolveu alguns testes juntos pra ele ver como é que era o fluxo e tudo mais. Então nesse sentido eu achei que fazia mais sentido a gente trancar e trocar uma ideia sobre isso. Mas assim, cara, eu não acho que seja o comum, sabe? Mas mesmo com isso, a gente ainda trocou uma ideia na própria PR. A gente ainda Sim. trocou mensagem na própria PR. Inclusive, inclusive também, eu lembro que no começo eu era muito de ver as opiniões do Tom e aceitar, né? Mas com o passar do tempo, aconteceu que eu fui dando contrapontos aos comentários dele, entendeu? Criou um monstro. Tipo... É verdade. E aí, tipo, aí tinha momento em que, realmente você tá certo, esquece que eu falei, eu não falava isso, entendeu? Então, tipo, você vê que absolutamente não tinha nada pessoal, entendeu? Era simplesmente pessoas dando contraponto sobre relação ao trabalho, entendeu? Que legal, né? Mas isso é muito saudável. Você começa aos poucos a criar a sua própria opinião, dar o contraponto. O cara, você tá certo mesmo. Exato. É isso que aconteceu. Isso dá muito orgulho, essa sensação assim, né? Caraca, eu consegui dar uma solução boa. Engraçado, eu gosto mais de calls, mas eu não chego a ter uma preferência, não. Eu acho que é caso por caso, e é o que vocês falaram. Quando você vê que o cara chegou no limite dele, né? Que dali pra frente ele não estudou ainda, eu acho super legal. Você abre uma call e explica, olha, cara, na verdade, tal, é assim que faz o teste. Eu acho que você deveria fazer mais dessa forma. Eu acho muito mais eficiente do que no GitHub, por exemplo. Eu vou logo mandar a real pra vocês. Minha opinião desse negócio de commit e de PR. Eu acho que eu nunca fiz isso, eu nunca vi quem faça, que vá revisitar o histórico do GitHub para procurar razões e motivos de algo ter acontecido. Eu nunca fiz isso. Eu prefiro resolver tudo no cara a cara, no papo. Mesmo que o cara não esteja mais na empresa, a gente investiga o que está acontecendo e tenta resolver. Então eu acho que é muito mais rápido e mais eficiente você chamar para uma call mesmo,
ou conversar no Slack, que seja, do que tentar abrir uma conversa no GitHub com algumas exceções. Mas aí é um papo polêmico para um outro momento. Eu acho que varia muito do estilo, né, do time. Eu acho que você parte do princípio que toda task ali tá na loucura, né, pra ser entregue. E... Eu acho que a minha vivência é muito de startup, saca? E geralmente startup é outra coisa, assim. Não é realidade sempre, sabe? Então, eu acho que você pode, sim, ter momentos ali que você pode discutir, você pode ter esse tempo, né, pra fazer avaliação, né, das coisas. Mesmo, quer dizer, acho que depende também da startup. Por exemplo, hoje eu trabalho num lugar que a gente tem esse tempo para ter essas discussões. É claro que eles tentam tornar esse tempo máximo... Como é que fala a palavra? Não é dinâmico, mas é o máximo aproveitável possível. Não era a palavra que eu queria usar, mas enfim. Mas dá pra entender. Então, assim, não é pra perder tempo, não é pra trocar ideia, é realmente pra discutir aquilo ali. E depois que terminar aquilo ali, pega e volta, né, pro que precisa ser feito, né, como qualquer startup. Mas eu acho muito legal quando você tem essa abertura, né? Não é sempre, né, igual você tá comentando, né? Às vezes, é só correria, não tem jeito. E eu acho isso ruim, na verdade. Eu acho que isso impacta muito negativamente no projeto. Porque você pode estar entregando, mas a qualidade pode ser impactada por isso. O fluxo do time pode ser impactado por isso, porque o time pode não estar indo muito bem. Eu olho bastante pro pessoal, né? O pessoal dos desenvolvedores pode não estar muito legal, justamente por isso, porque assim, querendo ou não, cara, essas questões, elas acabam impactando a gente de forma pessoal. Então, assim, se você não tá contente com o código que você tá entregando, se você não tá contente com alguma situação no trabalho, por exemplo, nesse caso aí, né, de um refactor de um código que você fez e você achou que tava tudo ótimo. Alguém revisou e disse que tava ok, né? Passou por uma revisão e mesmo assim refatoraram o código depois. Se isso tá te incomodando... Tem revisores e revisores, né? Se isso tá te incomodando e você não tem abertura, você não tem tempo, né, pra poder tirar isso a limpo, pra poder conversar, você não tem abertura no time, você não tem abertura na empresa, entre os colegas. Na minha visão, isso não é nem um sinal, né? É uma placa inteira, assim, de que não é um lugar muito saudável pra trabalhar, né? Então, eu não vou entrar aqui naquele mérito de, cara, procura um lugar melhor, porque, cara, o emprego tá aí, difícil pra caramba, né, pra todo mundo. A gente tem que engolir sapo todo dia pra não ficar desempregado. Mas realmente, assim, eu acho que tem lugares e lugares, né? De se trabalhar, lugares mais saudáveis, onde você tem essa abertura, você pode discutir mais, você pode conversar. Você tem colegas de trabalho que são mais fáceis de se lidar que outros. Que tem esse ponto também, né? Você pode ter uma empresa que seja aberta, você pode ter um lugar que você tenha tempo, e mesmo assim não dá certo porque a personalidade da pessoa não ajuda muito, né? Então você tem uma pessoa ali que realmente é mais difícil de lidar, uma pessoa ali que tendo a oportunidade de atuar de outra forma, ela escolhe o conflito. Então, sei lá, são muitos fatores que podem impactar, tipo, negativamente. E eu acho que sempre que você puder, você ter esses momentos é excelente, assim. Eu acho que é melhor... Eu nem penso assim, olhando aqui, assim, agora falando assim, voltando pro Team Dev, nem pensando assim em empresa, em projeto, eu penso mais assim no seu próprio bem-estar, né, na sua própria realização profissional. Eu acho que quanto mais você tiver oportunidades de fazer isso, oportunidades de trocar ideia, oportunidades de conversar para entender sobre esses pontos que estão te incomodando e tal, e resolver isso, né, se der, né, se for possível, né, resolver. Ou se não for possível resolver, no máximo que você converse o suficiente para tá bem com isso, para tá resolvido com isso. Do tipo assim, pô, cara, isso aqui não vai resolver, então não tem por que eu me estressar com esse assunto, então
é isso, esse assunto aqui é problema, não é problema meu, então vou deixar quieto. Pô, isso aqui tem como resolver, vamos discutir, vamos conversar e... Ah, beleza, vamos conseguir dar esses passos aqui pra isso, então beleza. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir correr atrás disso, é melhor. Na universidade, assim, eu trabalhei na universidade. Eu cito a universidade porque é um setor público. Então a galera geralmente imagina que não tem muito problema, porque o desenvolvimento não tem correria, porque não tem lucro. Né? A empresa não tá perdendo dinheiro. Então, assim... você pode desenvolver tranquilo. E, cara, era horrível também. Era cheio de pressão de trabalho, tinha correria pra caramba. Com mais dificuldade pra adquirir coisas do que a empresa privada. Então, assim, a gente ainda tinha esse problema a mais. Não ter essa abertura de lidar com essas questões que causam dificuldades dentro do trabalho era uma das piores coisas que eu pude passar. Então, assim, hoje, por exemplo, eu escolho... Eu tenho esse privilégio, né, pelo menos, de poder escolher não ficar num lugar em que me causa esse tipo de problema, sabe? Uhum. Mas de novo, eu preciso ter também essa consciência de que parte desse problema não vai ser resolvido só pela atitude dos outros, mas pela minha também. Então eu também preciso ser mais aberto, eu também preciso procurar entender mais e não só cobrar dos outros, né? Não só esperar que os outros ajam de determinada forma. Pra que a convivência fique tranquila, né? No setor como um todo, né? Aí fica o questionamento. Qual o melhor lugar para você dar essa contribuição, como você falou, para melhorar talvez o ambiente em que você tá? Na minha opinião, a retrospectiva, que em teoria seria a reunião para isso, em 99% das vezes não é o lugar certo para você falar sobre isso. Eu acho que o lugar mais correto é o one-on-one. Retro são pouquíssimas coisas que você vai falar ali na frente de todo mundo, mandar real mesmo pra tentar resolver. Cara, eu concordo. Jefinho. Eu acho que retro é muito ruim, mas eu vou deixar o Jefinho falar, depois eu volto. Só porque ele tá mais calado aí. Porque o bom da retro é que tem alguns serviços que você pode fazer de forma anônima, né? Mas aí... Não, aí tipo, não, mas tipo, se não quiser causar assim uma briga, né, ao vivo, né? Aí vai causar, maluco. Dependendo... Vai causar. Não, tipo assim, tentar resolver o problema de forma apaziguada, né? A gente, na empresa que eu tô, a gente tem até tido esse negócio de fazer retro, né? A gente geralmente faz. Uhum. Eu, pessoalmente, tô gostando, cara. Porque a gente coloca realmente lá o que acha o que a gente acha que tá sendo não tão legal, você coloca lá e tipo, o pessoal fica sabendo e tipo, muitas vezes eles veem que aquilo não é uma opinião só de uma pessoa, né? Porque tem um joinha lá que as pessoas dão, né? Eles contabilizam quem deu joinha no seu comentário, entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que às vezes é difícil falar, mas que todo mundo concorda, entendeu? Mas, enfim, tu acha que retro realmente faz diferença? Porque o que eu vejo em muitas retros é que você só vai pra responder as perguntinhas bestas. Tipo, o que você acha que pode melhorar a coisa no time? Aí todo mundo bota. Tem mais café. Todo mundo, tem mais café. Pronto, acabou, entendeu? Você só falou aquilo porque tinha que falar qualquer coisa. Tu acha que realmente faz diferença? Tu já viu alguma coisa melhorando por causa da retro? Eu não posso dizer que faz diferença porque é um sistema que eu comecei a trabalhar há pouco tempo, entendeu? Eu não posso opinar, entendeu? Mas, falando por mim, cara, quando chega nesse momento aí, eu falo o que eu tô sentindo mesmo e não é café não, velho. Tipo, se eu tiver algum problema mesmo, eu vou falar lá, tipo, teoricamente não vão saber que é eu, né? Eu coloco lá e deixo lá pro pessoal votar ou não. E geralmente o que eu coloco é bem votado, porque não é uma impressão só minha, entendeu? Mas, tipo assim, se isso vai acontecer, se vão pegar essa informação e tomar alguma atitude pra resolver o problema, eu não sei, mas, tipo, que eu utilizo bem o recurso eu utilizo, entendeu? Eu também acho que não é muito legal, não. É retro pra isso. Eu acho que trocar uma ideia direto dá mais
dá mais resultado. Mas assim, eu não sei se, por exemplo, um ritual específico, sabe? Tipo, vamos fazer um one-on-one aqui específico pensando nisso. Eu acho que... eu tenho a impressão, talvez um pouco assim... É porque eu não sou um cara de gestão, então, né? Eu não tenho essa skill mais da gestão e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que na troca de ideias mais informal entre os membros da equipe, pode surgir contribuição muito melhor para um ambiente melhor, né? Para essas discussões, uma abertura melhor para essas discussões do que, por exemplo, eu marcar na agenda uma reunião específica para isso. Ou eu ter um ritual do Agile próprio para essas coisas, sabe? Eu acho que... E isso ajuda também, ter essa parte mais informal, justamente pela proximidade que os membros da equipe vão tendo uns com os outros. Porque eu acho que isso é importante também. Porque quanto mais distante os membros da equipe forem, eu acho que eles vão ter menos mente aberta na hora de discutir. E isso é muito importante. A gente já trocou aqui um tempão conversando a respeito justamente do ponto de que o cara traz uma opinião dele e ele tem essa opinião fechada e tudo mais. E isso é normal, acho que de forma geral, não tô falando em contexto de dev. Você tem uma opinião muito mais fechada quando você não conhece a outra pessoa, quando você não tem intimidade ou quando você não tem proximidade da outra pessoa. Quando você tá conversando com um amigo, você tende a ouvir mais o que ele fala, você tende a respeitar mais a opinião dele, levar em consideração mais a opinião dele. Ou pelo menos as discussões, elas tendem a ser um pouco mais abertas, sabe? Sim. Eu acho que quando você lida com uma pessoa que você não tem nem um pouco de intimidade, ou com uma pessoa que você é bem distante, você tende a ser um pouco mais fechado, tende a ser um pouco mais rígido. E eu não tô dizendo aqui, gente, pra quem tá ouvindo o podcast, eu não tô dizendo aqui que você tem que virar amiguinho de todo mundo no trabalho, não, tá? O que eu tô dizendo é que quanto mais você tiver uma relação melhor com seus colegas de trabalho, isso vai te ajudar a trocar uma ideia melhor com eles e melhorar o ambiente de trabalho de vocês. Com relação a todas as coisas que a gente conversou, né? Resolver esses conflitos com relação a código, com relação a regra de negócio, com relação a desenvolvimento, a fluxo. Tudo isso vai se resolver melhor se vocês conversarem. E vocês vão conversar melhor se vocês forem um pouco mais próximos. Então eu acho que ter essa troca de ideia um pouco mais informal, eu acho que ela é muito útil. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, isso não acontece muito. A galera lá, eu não sei se rola aí também no Canadá, mas assim, na Alemanha a galera é um pouco meio que eficiente, assim, sabe? Eu entro no call pra resolver o problema que precisa ser resolvido. Eu tive essa impressão. Assim que terminou de resolver, os caras já estão dando bye ali, fecha a call e já era, sabe? Não tem... Por exemplo, no Brasil, o que rolava bastante era assim, eu entrava no call pra resolver um problema, eu tô resolvendo e a gente tá trocando ideia sobre outro assunto, puxa uma outra coisa e conversa e tudo mais. E ali não, assim, eu não puxo uma call se não for estritamente pra resolver uma questão específica, sabe? E eu tenho a impressão que isso dificulta um pouco discutir sobre outros assuntos, ter abertura pra conversar sobre outros assuntos, porque assim, eu não... muitas vezes, cara, às vezes é uma coisa muito boba, sabe? Às vezes é uma coisa muito simples, ou é uma discussão, trocar uma ideia sobre algo muito simplório. E é algo assim que você não marcaria uma reunião, você não marcaria um evento, sabe? Pra resolver. Você trocaria uma ideia ali durante uma call que já tá rolando, sabe? E eu acho que isso dificulta esse tipo de coisa, porque você realmente tem que ficar fazendo um evento pra aquilo, sabe? Você tem que olhar a agenda de todo mundo, criar um evento no Google Calendar, por exemplo, pra resolver. E eu não sei, eu tenho a impressão que, apesar dessa eficiência, né, de ter que ir estritamente, né, no problema e tal, eu acho que isso dificulta um pouquinho essa relação entre a equipe. É o famoso quebrar o gelo, né? Tipo... Sobre essa questão dos eventos, eu acho que
essa visão que tu tem é uma que eu tinha antes, mas depois que eu fiz um curso muito bom de Scrum em Portugal, né, fiz o curso de Scrum, meu Deus do céu, a minha visão mudou um pouco porque eu tive a sorte de pegar um professor muito bom. E o que eu concluí com ele foi o seguinte, aqui falando de Scrum e de Agile em geral. O que é o Agile? É você inspecionar e adaptar, né? São aqueles pilares do Scrum. É você ter um time transparente para que você possa se autoavaliar e poder se adaptar em cima daquilo. Então o que acontece? Num time perfeito, digamos assim, você não precisaria de eventos marcados no calendar. Por quê? Porque sempre que a gente tivesse um problema, a gente juntaria todo mundo aqui rapidinho, pessoal, vamos fazer uma retro rapidinho, porque tá uma coisa cheirando mal aqui, sabe? O time seria tão autossuficiente que no momento que precisasse, ia ter um planning. No momento que precisasse, ia ser uma retro. No momento que precisasse, ia ter um daily. Mas infelizmente isso não acontece por vários motivos. Um motivo, por exemplo, é o fato de que eu e o Jeff a gente não é tão próximo ainda. Um motivo, por exemplo, é o fato de que eu tenho algo contra o Jeffin, mas eu tô guardando aqui, guardando, até que eu nunca vou falar pra ele. Então, os eventos do Scrum, eles não são o Scrum. Eles são lembretes. Lembretes de que todo dia você tem que dizer pro seu time o que falta pra você chegar lá, o que você tá fazendo e tudo mais. É um lembrete de que a cada 2 semanas você tem que fazer uma retro pra inspecionar o que o seu time tá fazendo. No mundo perfeito não precisaria. Mas, como nós somos muito sem tempo, a gente precisa desses eventos. E o one-on-one eu acho ele muito especial, porque é aquele tipo de evento em que acontece muito de eu ter esse evento, eu nem queria, mas vamos lá, porque tá no calendário. E eu chegar e eu me tocar. Cara, eu tinha tanta coisa pra falar, nem tinha me tocado. Coisas que eu tava guardando, mas já que eu tô aqui, vou falar mesmo. Ou então, esse cara com quem eu não falo muito, mas o one-on-one é uma oportunidade de estreitar essa relação. Aconteceu muito já. De cara que eu não gostava muito, mas no one-on-one, despreocupado, falando sobre coisas aleatórias às vezes, eu percebo, macho, até que esse cara é legal, tudo mais. Então, tudo bem, não vamos enxergar só como um evento no calendário, mas como um lembrete, uma oportunidade, um pouquinho de forçação para que a gente tenha esses eventos e possa falar sobre coisas que normalmente não falaria. Interessante. Você está comentando sobre o one-on-one. Na empresa que eu trabalho, eles fazem isso com a empresa toda, não só com o time de tech. Então a gente tem esses one-on-ones de forma aleatória, né? Com toda a empresa. Então, assim, toda semana eu tenho uma call com alguém de algum time que às vezes eu nunca falei com a pessoa, que a pessoa é nova, ou já falei com ela uma vez no onboarding, sabe? E aí eu falo com ela de novo ali. Às vezes a pessoa não é de tech, né? Um cara, sei lá do marketing, do financeiro, da área de negócio e tudo mais. E realmente é muito bom. Principalmente pra essa questão de proximidade, né? Porque geralmente, pelo menos onde eu trabalho, nesses one-on-ones a gente não troca ideia sobre trabalho, né? Geralmente é tipo coisa de fora, assim, lazer e tudo mais. Realmente é bem bacana. Principalmente com o povo alemão, né? Que eu passei por isso trabalhando em Portugal, a gente trabalhava com alemães. Alemães ou alemãos? Alemães, né? Eu acho que é antes. Enfim, os alemão lá. E eles são muito... a impressão que eu tive, né? É que eles são, parece aqueles nerdão que não fala muito, mas quando você quebra a primeira barreira, eles são gente fina pra caramba. São muito gente fina, mas que são muito centrados, assim, e muito eficientes, como você falou. Tanto é que a gente já tomou muita bronca da nossa PO, porque ela falava, gente, cheguem todo mundo no horário, porque os alemães são pontuais. Nem uma hora a mais, nem uma hora a menos. Uma vez eu fui pra empresa 8h10. Aí eu falei pros alemães, cadê vocês, cara? Eu já cheguei. Aí eles, estamos aqui já. Tava lá na sala já, esperando. Os caras são muito pontuais, velho. Achou que ia pegar Achei que ia dar um balão nos caras. Então, cara, eles são muito específicos, assim, muito restritos no trabalho. E isso contagia, né, os outros. A equipe lá tem gente de vários lugares do mundo. E aí acaba que todo mundo segue esse mesmo ritmo, sabe? De ser bem estrito no trabalho, de não ter conversa paralela, né? Durante o expediente, assim, né? Geralmente troca ideia só direto sobre o trabalho ali e pronto e tal. Mas é legal esses one-on-ones, né? Eles chamam de coffee dates, né? Lá na empresa. E é bacana porque quando você conversa com eles, pô, cara, os caras têm time
amador de futsal, tá tirando brevet de piloto amador de avião, bimotor, nada em lago, faz trilha e não sei o que. Aí você começa a conversar com os caras e, tipo, eles fazem um monte de atividade bacana e tal. Mas é interessante essa separação, né, entre o profissional, né, o período que tá ali no trabalho e o período que tá tá fora, né? É isso aí que eu ia... É uma diferença grande aqui do Brasil, porque no Brasil, por exemplo, a gente... Pô, às vezes eu passava umas 4 horas em call falando sobre tudo, menos o trabalho. Cara, enquanto eu tô trabalhando, sabe? É tão diferente, velho. É tão diferente, louco. E assim, eu acho super tranquilo, assim, eu gosto, é super legal e tal, mas assim, realmente... eu percebi que você entrega muito mais, obviamente, quando você tá ali, tipo... Pô, eu entrei aqui pra falar disso e vou voltar pro trabalho. Pô, eu entrei, falei disso e eu já tô trabalhando, sabe? E no Brasil era muito mais... Eu não vejo como um problema, mas é só diferente, né? Era muito mais... Não é relaxado, né? Mas assim, é menos estrito, né? Essa... é mais descontraído, essa relação né? do dia a dia. Mais descontraído. E aí, lá, às vezes cara, o único momento, assim, que tem uma conversinha diferente e tal é antes da daily, porque às vezes alguém entra 7h28 e a dele é 7h30. Nossa, e depois das 7, quando você vai pro Beer Garden, bota uma cerveja na mão dos caras pra você ver. A conversa rola. Tô E imaginando uma coisa legal, Slack não tem mensagem depois do horário. Depois do horário, cara, não tem nenhuma. E sei que eu ia Ninguém perguntar, online. Tom, tipo assim, que me surgiu uma dúvida, eu acho que até vocês que trabalham pra fora podem me responder. Uhum. Será que os caras são assim, tipo, focados no problema, não tem muita conversinha, estritamente focado em reuniões e tal? Porque os caras literalmente não gostam de pegar trampo depois do horário? Eu acho que sim, né? Tipo... Porque a gente, por exemplo, eu falando por mim, já aconteceu muito de eu, tipo assim, passar do horário de trabalho trabalhando, tá ligado? Tipo assim, será que os caras têm esse mesmo costume? Ou os caras, tipo, eles tentam se focar mais pra não ter esse problema, sabe? De chegar ao final do dia e em vez de encerrar ali, eles têm que continuar trabalhando, sabe? Porque querendo ou não, é um ganho de tempo, né? Entre aspas, né? Olha, sobre a experiência que eu tenho com a cultura portuguesa e a canadense, né? Em Portugal, saiu lei um tempo desse de que era proibido o patrão mandar mensagem depois das 5. Tinha uma coisa assim. Então já era bem mais, né? Bem mais... Como é que eu posso dizer? Tá na lei, não pode mandar mensagem. Então a visão deles lá é bem essa. Aqui no Canadá já é uma visão um pouco mais proativa. A gente mesmo, entre a gente, respeita muito essa saúde de cada pessoa e de que não deve mandar mensagem depois do horário. Então existe esse contrato implícito que depois do horário você pode até mandar mensagem. Mas você não pode esperar que a outra pessoa vá responder. Então meio que todo mundo entende e depois das 6 ninguém manda mais. Porque se respeita muito esse tempo. Do alemão aí o Tom pode falar melhor, mas eu diria que eles têm uma capacidade muito grande de separar mesmo, sabe? De entender, depois desse horário, amanhã eu faço, amanhã eu continuo. Enquanto que a gente não consegue, né? Só vou parar quando eu terminar essa... Eles não mandam mesmo, assim, mas acho que não tem nenhuma regulamentação específica, ainda mais pra gente, assim, que tá trabalhando remoto, que não tá coberto, né, pela legislação de trabalho alemã, no meu caso, né? Então, não é... Em teoria, eles não precisariam, tipo, sei lá, respeitar o meu horário. Eles podiam mandar mensagem a hora que precisasse, né? Mas eles não mandam mesmo. Deu o horário deles, assim. Eu até comento com uns amigos que eu tenho metade do dia pra trabalhar sem preocupação nenhuma. Com cálculo, interrupção e tudo mais, porque... Time zone. Por causa do time zone. Então, assim, dá 11 horas... Depois das 11 eu não consigo falar com ninguém. Porque deu 11 horas, deu o horário deles. 11 horas é 5 ou 6 horas. 11 horas no meu horário, né? Seria meio-dia pra horário de Brasília. Dá acho que 5 ou 6 horas lá em Berlim. Então, é isso. Não tem mais mensagem, eles não conversam. Fim de semana também, eles não mandam mensagem pra ninguém. Feriado também não tem nada disso, não teve, pelo menos. Talvez, assim, acho que a hora que se rolar, por exemplo,
um evento aí de estresse, né? Rolar um problema em produção, alguma coisa assim, talvez, né? Alguém entrar em contato, mas aí eu acho que é exceção em qualquer lugar. Mas, por exemplo, uma coisa interessante que eu vi acontecer aqui no Brasil é bem diferente, é campanha. Então eles não lançam campanha de marketing nesses dias. Então, tipo assim, por exemplo, nem o cara do marketing ele vai lançar campanha em fim de semana, em feriado e tudo mais. Por exemplo, no Brasil acontecia muito, o Jeff sabe. Rolar campanha que começava sexta-feira e ia passar o fim de semana na campanha, tá ligado? Então, assim, era quase certeza que a gente ia receber mensagem no final de semana por causa de alguma questão, porque aumentava o volume de acesso e tudo mais. Então lá eles têm bastante esse cuidado. Conversando com alguns colegas de trabalho, eles comentaram que até pra chamar alguém no fim de semana, eles perguntam se a pessoa pode atender, e ela tem essa abertura sem ter, tipo, sei lá, num tipo de represália, assim. Ela tem essa abertura de falar, não posso, eu tô aqui com a minha família, ou eu vou pra outro lugar e tudo mais. Então, assim, é algo bem interessante, assim, né? Mas eu acho que obviamente, é uma questão de compensação, né? Por exemplo, no Brasil a gente é bem mais... Você recebe mensagem 8 da noite, 9 da noite e tal. Mas em compensação, durante o dia não é estrito, né? Então, você pode trocar uma ideia, você pode ir fazendo as coisas de uma forma um pouco mais relaxada, né, e tudo mais. Claro, né? Dependendo do lugar, né? Tem um lugar que é loucura o tempo todo. Mas lá, por exemplo, eu acho que é mais assim, pelo fato de que, pô, você passa ali 8 horas de trabalho, então é 8 horas focado trabalhando, sabe? Não é exatamente as 8 horas, mas eu falo assim, tipo, é o tempo ali focado. E realmente, quando você tá com o tempo focado, você faz muita coisa. Então você entregou bastante coisa. E aí, agora, se você não tá ali, né? Se você tem muito tempo aberto, você fala sobre outras coisas e tudo mais. Não é o tempo todo que você tá desenvolvendo, focado ali nas suas tarefas. Você não vai entregar tanto, né? Então, realmente faz sentido, né? Você passar um tempinho a mais, você receber uma coisa depois e tal. Então, sei lá, eu não... Acho que eu não tenho vivência o suficiente pra fazer uma boa análise. Mas assim, do que eu tenho visto até agora, eles respeitam muito o tempo com a família, o tempo de lazer. E pessoalmente eu achei isso muito legal. Pelo menos na experiência que eu tive em 2, né? Canadá e... Na real, Portugal também. Portugal é um caso à parte. Mas na maioria eles se preocupam muito com o seu bem-estar. Principalmente na nossa área. Não posso falar das outras aí. Eu acho assim que é muito que o Brasil ele tem muita cultura americana, né? Porque apesar de estar na América do Norte, o Canadá ele não tem exatamente a mesma cultura americana com relação ao trabalho. É verdade, né? É verdade. Então, assim, os americanos eles são muito workaholics, né? Então, tipo assim, nos Estados Unidos também tem esse problema, assim, de você trabalhar até bem mais tarde, se for necessário. Verdade. A sua vida, ela é definida pelo seu trabalho. Por exemplo, lá na empresa de trabalho, a gente usa Notion, e no Notion tem cada um tem uma página própria, onde você preenche com suas informações, alguma coisa assim, sobre você. E eu dei uma olhada no Notion de todo mundo, né, pra eu ver como é que eu ia preencher o meu, né. Tem um templatezinho aqui pra usar e tal. E quase ninguém tem informação sobre o trabalho. É assim, a informação e qual que é o cargo que a pessoa ocupa, por exemplo, na empresa. É isso. Todo o foco é sobre hobbies, é sobre coisas que faz a mais, atividades externas, esportes, fotos de viagem e tudo mais. E eu achei isso muito interessante, porque aqui no Brasil, por exemplo, uma coisa que te define muito é o que você faz de trabalho. É verdade. É isso que te define. É o que você é. O que você é o que você faz de trabalho. E pra eles, não. Então, acho que é uma diferença cultural, assim mesmo, né? A gente tem uma cultura bem mais americanizada, né? Então, nosso foco é bem no trabalho. E o deles, o foco é diferente, né? Tipo, o trabalho faz parte da vida, mas não é o que define, né? A pessoa em si. Então, acaba sendo um ponto diferente. Eu já recebi feedback de colegas aqui no Canadá. Caraca, você relatinha no trabalho mesmo, né? Porque eu mandava com o Meet 3 da manhã. Só brasileiro e, no meu caso lá, só brasileiro e o indiano que comita fora do horário. Os alemães lá, também, né? Os italianos, tem italiano também, ninguém comita. Só brasileiro e o indiano que tá lá que faz. Inclusive esse assunto aí de você, entre aspas, trabalhar menos
pra fora do que pro Brasil. Tava até dentro do thread que tá rolando no Twitter, né? Não sei se vocês estão acompanhando. Mas é esse negócio do dev e os 40k, né? Aí o cara lá que fez a postagem disse que você pode chegar a ganhar 40k e ainda trabalhar menos pra fora do que você trabalha para o Brasil, tá ligado? E geralmente é isso mesmo, né? Tipo assim, não é uma cultura tanto do hard work, né? Que eles chamam, né? Macho, Europa, pelo menos, os caras andam, parece que andam em marcha lenta, mano. É tudo tão tranquilo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Em Portugal, a gente tinha muito tempo. A impressão que se tinha é que ninguém tava correndo nunca com relação a nada. Era sempre tranquilo. A gente passava de semana quase sem ter task pra fazer, porque era tudo muito tranquilo. E na Alemanha também era incrível. É que nem ele falou, você passava o dia ali em reuniões, trabalhando e tudo mais. Macho, dava 6 horas da noite, o pessoal ia lá pra um lugar lá que é o Beer Garden, que é como se fosse um bar a céu aberto, num jardim mesmo. É muito aconchegante, inclusive, cheio de planta. O pessoal sentava pra beber, os canecão de 1 litro, sentava o pau bebendo. Aí quando deu 9 horas, eu como um bom brasileiro fui lá comprar mais. Aí o cara, não, fechando. Aí todo mundo fechou, guardou a canequinha e foi-se embora, tá ligado? Tipo, é muito tranquilo, velho. Tipo, não é que nem a gente que trabalha pra caralho a semana inteira, chega sábado e domingo, bebe pra caralho também, aí começa tudo de novo, né? Não, lá as coisas são bem distribuídas, entendeu? Ninguém tá correndo. Falando de coisa lenta, onboarding. Nossa, onboarding, cara. Onboarding levou 1 mês. Jeff, 1 mês de onboarding. Bom, né? Ganhou o salário pra conhecer os paradas da empresa. Cara, e é isso. E nas reuniões com o CTO, né, lá, era assim, era tipo, não, aí eu tava preocupado, né? Falei assim, pô, tô aqui, não tô trabalhando, né, cara? Esse cara vai me mandar embora no primeiro mês já. E isso assim, não, a nossa preocupação aqui é que você se integre com a equipe, que você conheça o projeto, que você conheça a empresa. Nossa, isso é massa, velho. Pra você conseguir entregar direito depois. Então a gente não vai fazer. Aí assim, eu trocando a ideia com um cara que trabalha comigo, ele é da Síria. Hoje ele mora em Colônia, mas ele é da Síria originalmente. Ele falou assim que na Síria é igual no Brasil. Então, assim, na Síria na primeira semana você recebe. Ele falou assim, na verdade não ele falou da Síria, ele falou assim, empresa árabe, em geral. Daí ele falou assim, você recebe na primeira semana uma task super difícil. E se você já não entrega ali, dali mesmo os caras já te mandam embora já, porque lá é na correria e tal. Eu falei, cara, no Brasil é assim, cara, quando tem onboarding, geralmente não tem, mas quando tem onboarding é tipo assim, 2, 3 reuniões com um monte de gente, uma reunião corrida, e depois é task em cima de task, né? Então, assim, eu achei interessante isso, porque foi 1 mês... Cara, foi 1 mês sem task nenhuma, eu não peguei no código. Eu tive me deram acesso, né, aos repositórios, né, deram acesso às plataformas que a empresa usa e tudo mais, pra eu conhecer o código, saber o que era. Depois de 1 mês, eu recebi uma task que não tinha prazo, porque a task era pra eu conhecer o fluxo, pra eu entender como é que era o funcionamento, como que, depois que eu fizesse, como é que era o fluxo, assim, de eu fazer o review, das PRs pra cada uma das brands, pra atualizar em produção e tudo mais. Aí eu falei, cara, como assim? não é possível isso. E é isso, cara. E aí sim que eu comecei a pegar task de fato, né, pra poder desenvolver e tudo mais. E uma coisa, por exemplo, que é muito... Aí eu acho que eu não sei se é por questão do estágio que a empresa tá hoje, que é possível ainda fazer isso. Mas, por exemplo, o CTO da empresa onde eu trabalho, ele não faz lançamento de feature. Então, assim, ele falou assim que a experiência que ele tem é que lançamento só causa problema. Então, como assim? Então, tipo assim, eu vou... essa funcionalidade aqui, vamos fazer o lançamento dessa funcionalidade em tal data. Ele falou que ele não faz isso. Porque o que acontece? Geralmente essa data não é definida pela TI. Sim. E aí, geralmente o desenvolvimento vai durar mais do que essa data. E então você já vai entregar um produto que não é o produto vai que é causar esperado. Correria. Só vai causar correria, o produto vai ser entregue com má qualidade. Então, ele falou assim, aqui na nossa empresa não tem lançamento. A gente não marca data pra lançar uma feature nova, pra fazer alguma coisa nova. A gente vai entregando aos poucos. Conforme desenvolve, a gente vai soltando algumas coisas. E não tem lançamento porque sempre a gente tá soltando alguma feature diferente. Algum pedaço da feature, né? Alguma coisa que faz sentido, né, pro cliente, claro.
Mas nunca assim, tal data tem essa coisa aqui que vai ser lançada e tal. Aí ele falou que, tipo, essa é uma cultura que a empresa adotou justamente pra não ter esse problema. É claro que eu acho. É claro que eu acho que isso não dura todo o tempo de vida da empresa. Eu acho que com uma empresa maior, com certeza, vai precisar ter aqueles momentos, né? Que você precisa ter o lançamento de uma coisa ou outra. Mas eu acho muito bom ter esse momento agora, né? Em que a gente não tem lançamento, cara. É tipo assim, você não tem... Você tem prazo para suas tasks, mas você não tem um prazo final de alguma entrega grande, sabe? Então, tipo, você não tem aquela correria igual por exemplo, eu tive no Brasil, que eu cheguei numa reunião uma vez, eu não lembro se o Jeff participou. Não, o Jeff acho que não participou, mas depois eu contei isso pra equipe. Eu participei de uma reunião uma vez que me chamaram porque iam falar sobre algum assunto. E era pra eu participar. E aí, no meio desse assunto, rolou uma discussão. E um cara lá comentou: mas essa outra coisa aqui, que não tava relacionada ao assunto principal, tá? Essa outra coisa aqui vai ser lançada em tal data. Aí eu falei: oi? Ele tava quieto, né? Toda a reunião. Eu falei: oi? Que coisa é essa aí que vai ser lançada? Como assim? Ué, já tá marcado o lançamento, já tem campanha rolando pra essa funcionalidade. E a gente não sabia. Não sabia que a funcionalidade deveria existir. Quanto mais que ela tinha que ser entregue na data, tá ligado? Então, assim, no Brasil rolava muito disso, sabe? De eu ter um prazo, assim, que às vezes a TI nem tava sabendo do prazo, mas o prazo já tinha sido definido por alguém em algum lugar. E a gente precisava dar um jeito de... Aí, a partir da... o que acontecia? A gente tinha o prazo primeiro e depois a gente avaliava pra ver o que era possível ser entregue. Geralmente o fluxo era esse. E agora não. Agora trabalhando nessa empresa na Alemanha, a gente não tem prazo. E a funcionalidade já é pensada para ser entregue em partes. Desde o início. Então eles já consideram que tudo já vai ser entregue em partes. Eles não pensam assim, vamos entregar já tudo em tal data. Eles já pensam assim, o que eu consigo entregar nesse momento aqui, depois nesse outro momento. O que eu acho que segue muito mais, assim, essa ideia de entrega rápida do que os agiles, né, que eu via no Brasil, né, que assim, falava que era ágil, só que, tipo, eu só tinha aquele prazo no final lá e era loucura até entregar, não entregava bem feito e tinha que refatorar depois. Trabalhando aqui, não, realmente assim, é por partes, a tarefa já é pensada em ser dividida e tal, e aí você vai entregando de pouco em pouco. E não tem um lançamento porque o cliente tá sempre recebendo alguma coisa. Então, é um jeito diferente, né, de trabalhar. É o Agile brasileiro, cara. Ué, se Agile não é ser rápido? Entregar pá. É isso aí. Pega um requisito da tarefa num dia e entrega 2 dias depois. Não, eu tô sem graça aí, sem graça. Se não tiver aquela última semana rushando, resolvendo bug. Maria, cara. Não tem, cara, não tem. Não tem... E tem vezes que a gente termina a task antes da sprint, antes da sprint acabar e não tem o que fazer. E aí eu vou estudar, Aí eu tenho algumas tasks assim, o que eu faço? Eu pessoalmente costumo pegar essas tasks que não são prioritárias, que são só pra gente, né? Então, por exemplo, eu tô arrumando o fluxo de CI do projeto, configurando um SonarQube, né, pra gente começar a analisar umas coisas do código que não tem, né, na empresa aqui. Mas assim, é coisa que não é prioritária, nunca vai entrar, né, na lista da sprint e tudo mais. Aí eu vou pegando esses momentos. E sempre tem esses momentos, essa é a parte legal. Por exemplo, no Brasil nunca tinha. Faltava momentos, né, pra entregar as tarefas. Até porque, Tom, deve ser, tipo assim, pelo menos comigo, né, você nunca trabalhou só como dev, né? Pois é, tem esse ponto também, né, que eu trabalho como dev, mas aí tem que mexer na infra, tem que cuidar dos outros devs, tem que... fazendo... Quando você vê, você tá fazendo trabalho de 3 caras e o salário de um só, né? Que isso é um problema das empresas hoje, mas é um papo pro outro, que é a multi-thread de algumas pessoas, né? Mas, doido, eu ia dar um exemplo, essa questão aí do onboarding, né? Eu ia dar um exemplo, acabei esquecendo. Teve um maluco, eu imigrei para Portugal com uma consultora. Então, como é que acontece? Você imigra e depois os caras te alocam para alguma empresa. São 2 coisas diferentes. No meu caso, eu já sabia a empresa antes de se mudar.
Que eu acho que é o mais comum, na real. Mas teve um maluco que mudou pra Portugal e ficou 2 meses ganhando salário sem fazer nada, só turistando. Que não foi alocado. Que não foi alocado por 2 meses. Eu acho que eles não ligam, doido. Eles não ligam. Fica pagando o cara, porque é tão difícil encontrar um dev, principalmente em Portugal, eu acho, que todo mundo desvia de Portugal, né? Vão pra países que pagam mais. Que quando tem um, segura o cara. Depois ele começa, não tem problema nenhum. Cara, essa do onboarding pra mim foi uma das coisas assim que eu mais vi de diferença pra empresa brasileira. É a preocupação deles, assim, eu tá muito bem ambientado com a empresa antes de fato começar a contribuir com as coisas. E não ter essa pressa de que, pô, entrou, tem que entrar jogando já, tem que entrar já desenvolvendo, porque não faz sentido. Você já contratar o cara hoje e amanhã o cara já começar a pegar uma task pra fazer. Porque ele vai fazer... se você tá contratando um cara mais experiente, ou ele vai fazer igual um juniorzinho, porque ele não conhece as coisas, então ele vai fazer uma coisa muito simples, uma tarefa muito simples, que não era pra ele pegar normalmente. Ou se você pegar uma tarefa muito complexa, ele vai levar muito mais tempo pra fazer. Porque ele tá aprendendo tudo, né? São tantos contextos que você tem que entrar. Sim. Tanta coisa, cara. Tanta coisa. Então, ter esse onboard mais lento, assim, eu achei excelente. Pra ser sincero. E olha que eu sou um cara que, pelo menos no Brasil, não curtia muito onboard. Porque também no onboard no Brasil, o que aconteceu? O Jeff pode falar, era 2 dias de reunião o dia inteiro. Que você conhecia o nome das pessoas, mas você não aprendia nada sobre os setores. E depois era trabalho. Então, assim, pra mim, então, já que vai fazer isso, me dá logo o trabalho. Parece até a primeira semana na faculdade, né? Primeira semana do semestre. Não tem nada, só reunião e... eu acho que essa parada, assim, de você já entrar jogando, né, que nem o Tom falou, é um negócio, assim, que você às vezes até entrega alguma coisa. Então, tipo, entrei aqui, conheço quase nada da regra de negócio, mas entreguei a feature, entendeu? E aí você meio que fica satisfeito, mas sempre naquela coisa, pô, velho, beleza, eu fiz isso aqui, mas eu não entendo os fluxos de negócio, né? Tipo assim, o que se liga com o que, né? E aí acontece que, tipo assim, você fazendo dessa forma, você nunca pega um contexto geral, de forma que, se você for implementar alguma coisa, você consiga pensar nos cenários e você sempre fica orientado àquela partezinha mínima do que você está implementando, entendeu? Você vai deixando pra depois, né? E nunca pra... E aí acontece que, tipo assim, às vezes você demora muito mais de 1 mês ou 2 meses pra você se ambientar na regra de negócio, entendeu? Talvez o Tom, com 1 mês só focando nisso, talvez ele já tenha uma base boa de como é que o negócio funciona, entendeu? Porque ele só focou nisso em 1 mês, entendeu? Não foi em fazer feature. E aí agora ele tá mais apto a desenvolver, independente de onde a feature vai ser implementada, entendeu? Na parte do sistema. Mas o que a gente faz é muito isso. A gente começa fazendo, aí a regra de negócio vai entrando na cabeça aos poucos, na medida que a gente vai pegando outras tasks, entendeu? Eu acho isso um pouco... Eu gosto, mano. Hã? Eu gosto. Eu não vou mentir, eu gosto. Eu sou muito ansioso. Eu entro, eu quero codar logo, mas eu sei que não é saudável. Eu pessoalmente... O conhecimento Você gosta de rushar, né? Eu gosto, mas vocês sabem aí, eu gosto de startup, eu gosto de semana de entrega. Mas doido, quando eu tava fazendo processo pra Suécia, a recruiter me explicou que lá é ainda mais. Ela me explicou que enquanto aqui mais pro leste, pro oeste, né? Portugal, Espanha, você tem aqueles 3 meses de... Como é que se chama? 3 meses de avaliação, né? Uhum. Experiência. Na Suécia e nesses países da Escandinávia, você tem 6 meses. Dentro dos quais eles compreendem que você não vai entregar praticamente nada, porque você ainda tá se enturmando com muitas coisas. Caralho. Seja cultura, seja produto, seja empresa. 6 meses, velho. É muita Na Alemanha calma. são 6 meses, mas 6 meses aquele tempo de experiência que o patrão tem, né? Pra ver se você vai continuar ou não, sem precisar ter todos os encargos, né? Que geralmente tem no contrato. Não, mas é isso mesmo que eu tô querendo dizer. É isso mesmo. Mas também com esse plus que eles entendem que naquele período você não vai entregar tanto. Que eu acho que é o seu caso também. Mas que aqui no Brasil é o quê? 45 dias, né? Mais ou menos assim. 3 meses, eu acho, né? Tem experiência no Brasil. Mas um pouco. Minhas primeiras 3 45 meses, dias. só que
Só que assim, com, sei lá, uma semana... Não, Já é só no tá- papel isso aí, meu chapa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Se a gente continuar conversando, a gente vai até o outro dia, porque dá muito pano pra manga esse assunto aí. Mas é isso, eu espero que essa conversa tenha esclarecido alguns pontos, tenha ajudado aí a quem tá começando e tá com dúvida em como agir nessas situações. Muito obrigado, Jefinho. Boa, é isso aí, galera. Valeu por mais esse episódio. Valeu, Tom. Muito obrigado pela presença. Foi muito esclarecedor as suas opiniões e, tipo, a gente bater esse papo. E é isso. Até o próximo episódio. Eu agradeço aí o convite de participar. Tá bem da hora, eu tô acompanhando os episódios quando surge um tempinho livre pra mim. E foi bem legal a conversa mesmo. Eu espero aí que tenha esclarecido algumas coisas pro pessoal. Se comuniquem, gente, por favor. É importante. É isso aí. É muito importante salientar nesse episódio, né? E se você tá vindo para a área de dev pensando que vai ficar lá no seu quartinho escuro sem ter contato com gente, pode desistir, porque você vai ter que lidar com pessoas também, né? E esse episódio esclareceu bem isso, né, cara? Área de exatos o caramba. Tem muita coisa subjetiva também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu e tchau.